Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 5. O cachorro era um labrador amarelo, excitado quase ao ponto da histeria pelo aglomerado de policiais. Saltitava e latia na ponta da coleira amarrada a uma árvore. O dono do cão, um homem de meia idade usando calções de corrida, estava sentado numa pedra grande, rosto colhido nas mãos em concha, ignorando os pedidos de atenção do cachorro. O nome do dono é Paul Van der Sloot. Mora em River Street, a apenas 1,5 km daqui, informou o patrulheiro Gregory Dodd, que isolara a cena e já esticaram um semicírculo de fita policial nas árvores. Estavam na beira do campo de golfe municipal, olhando para o bosque da reserva de Stony Brook, que findava o campo. Localizada na extremidade sul dos limites da cidade de Boston, esta reserva era cercada por um mar de subúrbios. Mas no interior dos 475 acres de Stony Brook havia um terreno irregular de colinas e vales, elevações rochosas e charcos franjados com tifas. No inverno, os esquiadores praticantes de cross-country exploravam 16 quilômetros de trilhas do parque. No verão, corredores encontravam refúgio na floresta silenciosa. E assim fizera o Sr. Van der Sloot, até seu cão levá-lo a algo por entre as árvores. Diz que vem aqui todas as manhãs correr com seu cachorro, explicou o policial Dodd. Geralmente sobe primeiro a East Bondar Road, através do bosque, e então retorna contornando o campo de golfe. É uma corrida de uns 6 quilômetros. Diz que mantém o cão na coleira o tempo todo. Mas hoje o cachorro se soltou. Estavam subindo a trilha quando o cão fugiu para o oeste, para o bosque, e não voltou. Van der Sloot correu atrás dele. Praticamente tropeçou no cadáver. Dodd olhou para o corredor, que ainda estava sentado na rocha. Discou o número de emergência. Ele tem celular? Não, senhora. Foi até uma cabine de telefone no Thompson Center. Cheguei por volta das 2:30. Tomei cuidado para não tocar em nada. Apenas entrei na floresta o bastante para confirmar que era um corpo. Não tinha nem andado 45 metros quando senti o cheiro. Então, mais 45 metros, e avistei o cadáver. Isolei a cena. Fechei ambas as extremidades da Bondar Road. E quando as outras pessoas chegaram? Os detetives Sleeper e Crow chegaram por volta das 3. O legista chegou por volta das 3:30. Fez uma pausa. Não sabia que vocês viriam também. A doutora Isles ligou para mim. Então, por enquanto todos teremos de deixar os carros estacionados no campo de golfe. Ordem do detetive Sleeper. Não quer nenhum veículo visível da Inekin Parkai. Assim o público não percebe nossa presença. Já apareceu algum jornalista? Não, senhora. Tomei o cuidado de não comunicar por rádio. Usei o telefone policial da rua. Bom, talvez tenhamos sorte e eles nem apareçam. Ai ai, fez Dodd. Será que aquele é o primeiro chacal chegando? Um marquise azul escuro aproximou-se pelo gramado do campo de golfe e parou ao lado do furgão do Instituto Médico Legal. Uma silhueta gorda e familiar saiu com dificuldade do carro e alisou os cabelos esparsos sobre o escalpo. Ele não é jornalista, explicou Rizzoli. É o homem que eu estava esperando. Corsac veio em direção a eles. Você realmente acha que é ela? Perguntou. A doutora Isles disse que há grandes chances. Se for assim, o seu homicida acaba de entrar nos limites de Boston. Ela olhou para Dodd. De que direção devemos nos aproximar do corpo para não contaminarmos a cena do crime? Podem seguir pelo leste. Sleeper e Crow já fizeram uma gravação em vídeo do lugar. As pegadas e marcas do corpo sendo arrastado vêm da outra direção, começando na Inekin Parkai. Siga o seu nariz. Rizzoli e Corsac agacharam-se para passar por baixo da fita policial e entraram na floresta. Este trecho era tão denso quanto qualquer floresta profunda. Passaram por galhos espinhentos que arranharam seus rostos e ficaram com as calças cheias de pedaços de mato. Emergiram na trilha de correr da East Bondar e viram um pedaço de fita policial adejando de uma árvore. O corredor vinha por esta trilha quando o cachorro se soltou, contou ela. Parece que Sleeper deixou um rastro de fitas policiais para nós.
Atravessaram a pista de corrida e mergulharam de volta no bosque. Puta que pariu! Exclamou Corsac. Acho que já estou sentindo o cheiro. Mesmo antes de ver o corpo, ouviram o zumbido das moscas. Galhos secos se partiram debaixo de seus sapatos, o som assustando-os como se fossem tiros. Através das árvores viram Sleeper e Crowe, faces contorcidas de nojo enquanto espantavam insetos. A doutora Islis estava agachada perto do chão, alguns diamantes de luz solar iluminando seus cabelos negros. Enquanto se aproximavam, Rizzoli e Corsac viram o que Islis estava fazendo. Corsac soltou um gemido de horror. Puta merda! Isso eu não precisava ver. Potássio vítreo, justificou Islis, e as palavras soaram quase sedutoras em sua voz aveludada. Isso nos dará mais uma estimativa do intervalo post-mortem. Será difícil determinar a hora da morte, pensou Rizzoli enquanto baixava os olhos para o cadáver nu. Islis rolara o corpo para um lençol, e ele jazia de barriga para cima, olhos saltados devido aos tecidos expandidos pelo calor dentro do crânio. A garganta estava envolta por um colar de ferimentos em forma de discos. Os cabelos louros e compridos eram uma massa de palha rígida. O abdômen estava inchado, e a barriga manchada com um verde doentio. Vasos sanguíneos tinham sido manchados pela degeneração bacteriana do sangue, e as veias estavam extremamente visíveis, como rios negros fluindo por baixo da pele. Mas todos esses horrores empalideciam diante dos procedimentos que Ayo desempenhava agora. As membranas em torno do olho humano constituem a superfície mais sensível do corpo. Uma única pestana ou o mais diminuto grão de areia capturado sob uma pálpebra pode causar desconforto imenso. Portanto, tanto Rizzoli quanto Corsac estremeceram ao ver Islis perfurar o olho do cadáver com uma agulha comprida. Lentamente a doutora sugou o fluido vítreo para uma seringa de 10 centímetros cúbicos. Parece limpo e claro, observou Islis num tom satisfeito. Alojou a seringa numa caixa térmica cheia de gelo e se levantou para correr seu olhar régio pelo local. A temperatura do fígado está a apenas 2 graus Fahrenheit abaixo da ambiente. E o corpo não sofreu danos causados por insetos ou animais. Ela não está deitada aqui há muito tempo. Então é só uma desova, indagou Sleeper. A lividez indica que morreu deitada com o rosto para cima. Vê como a pele está mais escura nas costas, onde o sangue se ajuntou. Mas ela foi encontrada aqui de bruços. Então foi trazida para cá. Há menos de 24 horas. Parece que está morta há muito mais tempo que isso, comentou Crowe. Sim, ela está flácida. E o inchaço é significativo. A pele já começou a se desprender. Aquilo ali é um sangramento nasal? Perguntou Corsac. Sangue decomposto. Ela está começando a eliminar fluidos corporais. Estão sendo forçados para fora devido ao aumento do acúmulo interno de gases. Hora da morte? Perguntou Rizzoli. Islis fez uma pausa, o olhar momentaneamente fixado nos restos grotescamente entumecidos de uma mulher que todos eles acreditavam ser Gail Jäger. Moscas enxameavam, enchendo o silêncio com seu zumbido faminto. Exceto pelos longos cabelos louros, havia pouco naquele cadáver que se assemelhasse à mulher nas fotografias. Uma mulher que até pouco tempo certamente deixará homens tontos com apenas um sorriso. Uma lembrança perturbadora de que as bactérias e os insetos reduzem belos e feios à igualdade funesta da carne podre. Não posso responder a essa pergunta, respondeu Islis. Ainda não. Mais de um dia, pressionou Rizzoli. Sim. O sequestro foi na noite de domingo. Poderia estar morta desde então? 4 dias. Depende da temperatura ambiente. A ausência de danos causados por insetos me leva a pensar que o corpo foi mantido em local fechado até bem recentemente, protegido do ambiente natural. Um quarto com ar-condicionado retarda a decomposição. Rizzoli e Corsac trocaram olhares, ambos pensando a mesma coisa. Por que o assassino desconhecido teria esperado tanto tempo para dispor de um corpo em decomposição? O walkie-talkie do detetive Sleeper instalou, e eles ouviram a voz de Doud. O detetive Frost acaba de chegar. E o furgão da unidade de cena criminal está aqui. Você está preparado para eles? Fique de prontidão, respondeu Sleeper. Ele já parecia cansado, forças exauridas pelo calor. Ele era o detetive mais velho na unidade, há menos de 5 anos da aposentadoria, e não tinha a menor necessidade de provar seu valor. Olhou para Rizzoli. Estamos pegando este bonde andando. Você já estava trabalhando nele com o departamento de polícia de Newton, não é? Rizzoli fez que sim. Desde segunda-feira. Então vai liderar o caso. Vou, respondeu Rizzoli. Ei, nós fomos os primeiros a chegar à cena, protestou Crowe. O sequestro foi em Newton, argumentou Corsac. Mas o corpo apareceu aqui em Boston, redarguiu Crowe. Deus do céu! Exclamou Sleeper. Por quê? Diabos, estamos lutando por isto. É meu? Decidiu Rizzoli. Vou liderar. Rizzoli fitou Crowe, desafiando-a a enfrentá-la, esperando que sua rivalidade costumeira explodisse, como sempre acontecia. Viu um canto da boca de Crowe levantar-se no começo de uma careta. Então Sleeper informou pelo walkie-talkie. A detetive Rizzoli agora é a investigadora principal. Voltou a olhar para ela. Você está preparada para receber a CSU?
Rizzoli olhou para o céu. Já eram 5 da tarde, e o sol começara a afundar nas árvores. Deixe eles virem enquanto ainda podem ver o que estão fazendo. Uma cena de morte em ambiente externo, à luz do fim do dia, não era o tipo de situação de que Rizzoli gostava. Em áreas florestais, sempre podiam aparecer animais selvagens para espalhar restos e fugir com provas. Chuvas podiam lavar sangue e sêmen, e os ventos espalhavam fibras. Não havia portas para impedir a entrada de invasores, e os perímetros eram facilmente penetrados por curiosos. Portanto, Rizzoli sentiu uma ansiedade crescente enquanto a unidade de cenas criminais procedia ao exame do local. A equipe trouxe seus detectores de metais, olhos bem treinados e sacolas de provas esperando para serem enchidas com tesouros grotescos. Quando voltou do bosque para o campo de golfe, Rizzoli estava suada, suja e exausta de bater em mosquitos. Ela parou para tirar folhas dos cabelos e carrapichos das calças. Empertigando-se, subitamente deu-se conta da presença de um homem de cabelos ruivos vestido de terno e gravata, ao lado do furgão do Instituto Médico Legal. Um celular pressionado contra a orelha. Rizzoli dirigiu-se ao patrulheiro Dodd, que ainda estava administrando o perímetro. Quem é o engravatado? Perguntou a detetive. Dodd olhou na direção do homem. Ele disse que é do FBI. Que exibiu o distintivo e tentou passar por mim. Disse a ele que primeiro teria de falar com você. Não pareceu nada feliz em ouvir isso. O que um federal está fazendo aqui? Agora você me pegou. Rizzoli olhou para o homem por um momento, perturbada pela chegada de um agente federal. Como investigadora-chefe, não queria ver anuviadas as linhas da autoridade. E este homem, com sua pose militar e terno de executivo, já se comportava como se fosse o comandante da cena criminal. Rizzoli caminhou até ele, mas o homem não reconheceu sua presença até ela estar de pé ao seu lado. Com licença, soube que você é do FBI. O homem fechou seu celular e virou-se para Rizzoli. Ela viu feições marcantes e bem delineadas, e um olhar friamente impérvio. Sou a detetive Jane Rizzoli, investigadora-chefe deste caso. Apresentou-se ela. Posso ver sua credencial? O homem enfiou a mão no paletó e retirou o distintivo. Enquanto estudava o distintivo, Rizzoli pôde senti-lo observando-a, mensurando-a. A detetive não gostou dessa avaliação silenciosa e da forma como esse homem a colocava em guarda, como se fosse ele quem detivesse o controle. Agente Gabriel Dean, leu Rizzoli, devolvendo o distintivo. Sim, detetive. Posso perguntar o que o FBI está fazendo aqui? Eu não sabia que éramos concorrentes. Por acaso eu disse que somos. Você está me passando a impressão de que não aprova minha presença aqui. O FBI não costuma aparecer em nossas cenas criminais. Estou apenas curiosa com o que o trouxe a esta. Recebemos um comunicado do Departamento de Polícia de Newton a respeito do homicídio do Dr. Yeager. Foi uma resposta incompleta. Ele estava deixando muita coisa de fora, obrigando-a a pescar informações. Negar informações era uma forma de exercer poder, e Rizzoli entendeu o jogo dele. Imagino que vocês recebem muitos comunicados rotineiros. Começou ela. Sim, recebemos. Cada homicídio, correto? Somos notificados. Há alguma coisa neste que o torna especial. Ele simplesmente fitou-a com sua expressão impenetrável. Com certeza as vítimas achariam isso. A raiva de Rizzoli estava subindo como um submarino retornando subitamente à tona. Este corpo foi encontrado há apenas algumas horas, continuou Rizzoli. Esses comunicados agora são instantâneos. Houve um leve tremor de sorriso nos lábios do agente quando ele disse: Não estamos completamente fora de sincronia, detetive. Apreciaríamos se vocês nos mantivessem a par de seu progresso. Relatos de autópsia, provas residuais, cópias de todas as declarações de testemunhas. Isso é muito papel. Eu concordo. E vocês querem tudo isso? Queremos. Algum motivo em particular? Um assassinato com sequestro não deveria nos interessar. Gostaríamos de acompanhar este caso. Por mais imponente que fosse esse homem, Rizzoli não hesitou em desafiá-lo, dando mais um passo em sua direção. Quando vocês planejam começar a dar as ordens? O caso continua sendo seu. Estou aqui apenas para prover assistência. Mesmo se eu não precisar. O olhar do agente se moveu para os 2 técnicos que tinham emergido do bosque e agora estavam carregando a maca com o cadáver no furgão do Instituto Médico Legal. Importa quem trabalha no caso? Perguntou em voz baixa. Contanto que o assassino seja capturado. Eles observaram o furgão se afastar, levando o cadáver já profanado para novas indignidades sob as luzes fortes da sala de autópsias. A resposta de Gabriel de lembrará, com dolorosa clareza, o quanto as questões de jurisdição eram desprezíveis. Gail Yeager não se importava com quem teria o crédito pela captura de seu assassino. Tudo o que ela exigia era justiça, e não se importava com quem a traria. Justiça era o que Rizzoli lhe devia. Mas ela conhecia a frustração de ver os méritos de seu trabalho duro serem roubados por seus colegas. Várias vezes Rizzoli vira homens darem um passo à frente e assumirem o comando de casos que ela construíra laboriosamente. Não estava disposta a permitir que a história se repetisse. Apreciou a oferta de ajuda do FBI, rebateu. Mas no momento creio que estou com todos os ângulos cobertos.
Informarei se precisar de vocês. Dito isso, deu as costas para ele e começou a se afastar. Não tenho certeza se você compreendeu a situação, objetou o agente. Agora somos parte da mesma equipe. Não me recordo de ter pedido assistência ao FBI. Foi encaminhada através do comandante de sua unidade, Tenente Marchetti. Quer confirmar isso com ele? Ele estendeu seu celular. Também tenho telefone. Obrigada. Então lhe peço que telefone para ele. Para não perdermos mais tempo com batalhas por território. Rizzoli estava estarrecida com a facilidade com que ele subira a bordo. E também com a precisão de seu julgamento desse homem. Ali estava um homem que não se contentaria em ficar sentado no banco de reservas. Rizzoli pegou seu próprio celular e começou a discar os números. Mas, antes que Marchetti atendesse, ouviu o patrulheiro Doud chamá-la pelo nome. O detetive Sleper quer falar com você, anunciou Doud, estendendo-lhe um walkie-talkie. Ela premeu o botão de transmissão. Rizzoli. Em meio a um estouro de estática, ela escutou Sleper dizer: é melhor você voltar aqui. O que você achou? Ah, é melhor você ver pessoalmente. Estamos 45 metros a norte de onde o outro foi achado. O outro. Ela empurrou o walkie-talkie de volta para Doud e marchou para o bosque. Ela estava tão apressada que não notou imediatamente que Gabriel Dean a seguia. Apenas quando ouviu o estalo de um galho, Rizzoli virou-se para ver que ele estava logo atrás dela, rosto solene e implacável. Como não teve a paciência de discutir com ele, simplesmente ignorou e continuou andando. Viu os homens de pé, formando um círculo debaixo das árvores, como pessoas em luto silencioso por um parente. Sleper virou-se e olhou para ela. Eles acabaram sua primeira varredura com o detector de metal, informou ele. O técnico da cena criminal estava retornando para o campo de golfe quando o alarme disparou. Rizzoli entrou no círculo e se agachou para inspecionar o que eles haviam acabado de achar. O crânio fora separado do corpo e jazia isolado dos outros restos quase reduzidos a um esqueleto. Uma coroa de ouro reluzia como um dente de pirata da fileira de dentes sujos de terra. Rizzoli não viu roupas, resquícios de tecido, apenas ossos expostos com pedaços de carne decomposta ainda colados a eles. Feixes de fios de cabelo longos e castanhos estavam misturados a folhas, sugerindo que esses restos pertenciam a uma mulher. Rizzoli empertigou-se, olhar correndo pelo chão do bosque. Mosquitos pousaram em sua face e se alimentaram de seu sangue, mas ela nem percebeu as picadas. Estava concentrada apenas nas camadas de folhas mortas e galhos, no mato denso. Um retiro silvestre profundo que agora inspirava-lhe terror. Quantas mulheres jazem neste bosque? É o local de desova dele. Ela se virou para Gabriel Dean, que acabará de falar. Estava acocorado a alguns metros, remexendo folhas com mãos enluvadas. Ela nem o vira vestir as luvas. Agora ele se levantou, olhar encontrando o dela. O assassino que você procura usou este lugar antes, observou ele. E provavelmente usará de novo. Se não o assustarmos, esse é o desafio. Manter nossa descoberta em segredo. Se não o assustarmos, há uma chance de que ele volte. Não apenas para desovar outro corpo, mas para visitar, para reviver a emoção. Você é do departamento comportamental, não é? O agente não respondeu à pergunta de Rizzoli, mas virou-se para olhar para o grupo de policiais e técnicos parados no bosque. Se conseguirmos manter isto longe da imprensa, podemos ter uma chance. Mas nós precisamos ficar de bico fechado. Nós. Com essa palavra, ele entrará numa parceria com Rizzoli que ela não havia procurado, ou permitido. E ainda assim, ali estava ele, emitindo ordens. O que tornava a situação especialmente torturante era o fato de que todos estavam ouvindo sua conversa e compreendendo que a autoridade de Rizzoli estava sendo desafiada. Apenas Corsac, com sua falta de tato costumeira, ousou intrometer-se no diálogo. Com licença, detetive Rizzoli. Quem é esse senhor? FBI. Respondeu Rizzoli, olhar ainda fixo em Dean. E alguém pode me explicar quando isso virou um caso federal? Não virou, respondeu Rizzoli. E o agente Dean está se preparando para se retirar do local. Alguém pode mostrar a saída para ele. Rizzoli e Dean entreolharam-se por um momento. Então ele inclinou sua cabeça para ela, um reconhecimento silencioso de que ele estava admitindo a derrota neste round. Posso achar a saída sozinho, resolveu ele. Virou-se e caminhou de volta para o campo de golfe. Qual é o problema com esses federais? Desabafou Corsac. Sempre acham que estão por cima da carne seca. O que o FBI está fazendo aqui? Rizzoli olhou para as árvores entre as quais Gabriel Dean acabará de desaparecer. Uma figura cinzenta imiscuindo-se na escuridão. Bem que eu gostaria de saber. O tenente Marchetti chegou à cena criminal cerca de meia hora depois. Geralmente Rizzoli não suportava a presença de superiores. Odiava ter um oficial superior olhando por cima do seu ombro enquanto ela trabalhava. Mas Marchetti não interferiu e simplesmente ficou parado entre as árvores, avaliando silenciosamente a situação. Tenente, cumprimentou ela. Ele respondeu com um aceno curto. Rizzoli, o que deu no FBI? Eles mandaram um agente para cá, esperando acesso pleno. O tenente fez que sim com a cabeça.
A requisição veio através do gabinete do comissário de polícia. Então a interferência do FBI fora aprovada nas altas esferas. Rizzoli observou os técnicos da unidade de cenas criminais guardarem seus instrumentos e voltarem para o furgão. Embora estivessem dentro dos limites de Boston, este recanto sombrio da reserva de Stony Brook parecia isolado como uma floresta densa. O vento jogava folhas para o alto e espalhava o cheiro de podridão. Através das árvores, Rizzoli viu a lanterna de Barry Frost dançando no escuro enquanto ele desamarrava a fita de cena criminal, removendo todos os vestígios de atividade policial. Esta noite a tocaia começaria, porque um assassino com desejo por um cheirinho de carne decomposta poderia retornar a este parque isolado, a este bosque silencioso. Então eu não tenho escolha? Perguntou Rizzoli. Preciso cooperar com o agente Dean. Eu assegurei ao comissário que faríamos isso. Qual é o interesse do FBI neste caso? Você perguntou a Dean? Perguntar alguma coisa a ele é o mesmo que falar com uma daquelas árvores. Você não escuta nenhuma resposta. Não estou gostando nada disso. Precisamos dar tudo a ele, mas ele não nos diz nada. Talvez você não o tenha abordado da forma certa. A raiva se espalhou como um dardo de veneno em sua corrente sanguínea. Ela compreendeu o significado não pronunciado de sua declaração. Você tem um problema, Rizzoli. Você sempre emputece os homens. Já esteve com o agente Dean? Perguntou Rizzoli. Não. Ela soltou uma risada carregada de sarcasmo. Sorte sua. Veja, eu vou descobrir o que puder. Mas tente trabalhar com ele, certo? Alguém disse que não tentei? Perguntou ela. O telefonema disse. Eu ouvi você expulsar o cara do local do crime. Isso não é exatamente o que eu chamo de relacionamento cooperativo. Ele desafiou a minha autoridade. Eu precisava firmar minha autoridade aqui. Estou no comando? Estou ou não? Uma pausa. Então, você está no comando. Acredito que o agente Dean também entenderá isso. Vou providenciar para que ele entenda. Marquette virou-se e começou a caminhar para o bosque. Então agora temos dois conjuntos de restos, ambos femininos, a julgar pelo tamanho dos ossos e pelos punhados de cabelo. O segundo parece outra mulher. Praticamente não resta nenhum tecido macio. Podemos ver muitos danos post-mortem causados por animais necrófagos, mas nenhuma causa da morte. Temos certeza de que não há mais corpos aqui? Os cães não farejaram mais nenhum. Marquette suspirou de alívio. Graças a Deus, murmurou ele. O bip de Rizzoli vibrou. Ela baixou o olhar para seu cinto e reconheceu o número na telinha de cristal líquido. O Instituto Médico Legal. Igualzinho ao verão passado, murmurou Marquette, ainda olhando para as árvores. O cirurgião começou a matar por volta desta época. É o calor, comentou Rizzoli enquanto pegava seu celular. Ele tira os monstros de suas tocas. Capítulo 6. Seguro a liberdade na palma de minha mão. Ela vem no formato de um pequenino pentágono branco com MSD 97 escrito num dos lados. Decadron, 4 mg. Que belo formato para uma pílula. Não mais um disco tedioso ou tablete em forma de torpedo como tantos outros remédios. Este desenho exigiu criatividade, uma fagulha de humor. Imagina o pessoal de marketing da Merck Pharmaceuticals sentado em torno de uma mesa de reuniões, perguntando uns aos outros: como podemos fazer com que este comprimido seja reconhecido instantaneamente? E o resultado é esta pílula de 5 lados, que repousa em minha mão como uma joiazinha. Eu estive economizando este comprimido, escondendo num rasgo em meu cobertor, esperando o momento exato para usar sua mágica, esperando por um sinal. Estou sentado no catre de minha cela, um livro apoiado em meus joelhos dobrados. A câmera de vigilância vê apenas um prisioneiro estudioso lendo obras completas de William Shakespeare. Ela não pode ver através da capa do livro. Não pode ver o que seguro em minha mão. Lá embaixo, no poço da sala de recreação, o televisor no último volume exibe um comercial e uma bola de ping-pong que sai de um lado para outro na mesa. Mais uma noite excitante no bloco C. Dentro de 1 hora o intercomunicador ordenará que as luzes sejam apagadas, e os homens subirão a escadaria até suas celas, sapatos repicando em degraus metálicos. Cada um deles caminhará para sua gaiola, ratos obedientes obedecendo às ordens de seus mestres. Na cabine da guarda, o comando será digitado no computador, e as portas das celas fecharão simultaneamente para que os ratos passem a noite trancados. Inclino-me para a frente, aproximando minha cabeça da página, como se as letras fossem pequenas demais. Fito com concentração intensa Noite de Reis. Ato 3, Cena 3, uma rua. Antônio e Sebastian aproximam-se. Nada para ver aqui, meus amigos. Apenas um homem em seu catre, lendo. Um homem que subitamente tosse e reflexivamente leva a mão à boca. A câmera não capta o pequeno comprimido em minha palma. Não vê o movimento de minha língua, ou a pílula grudar nela e ser puxada para encher minha boca com seu gosto amargo. Degluto o comprimido a seco, sem precisar de água. É pequeno o bastante para descer com facilidade.
Mesmo antes que ele se dissolva em meu estômago, imagino que sinto seu poder deslizar por minha corrente sanguínea. Decadron é o nome de marca da dexametasona, um esteroide adenocortical que gera efeitos profundos em cada órgão no corpo humano. Glucocorticoides como o Decadron afetam tudo, desde o nível de açúcar do sangue e a retenção de fluidos até a síntese de DNA. Sem eles, o corpo entra em colapso. Eles nos ajudam a manter nossa pressão sanguínea e evitam complicações de ferimentos e infecções. Eles afetam o crescimento de nossos ossos e nossa fertilidade, nosso desenvolvimento muscular e nossa imunidade. Eles alteram a composição de nosso sangue. Quando a porta da última gaiola se fecha e as luzes apagam, eu deito no meu catre, sentindo meu sangue pulsar através de mim, imaginando as células correrem através de minhas veias e artérias. Incontáveis vezes observei células sanguíneas pelo microscópio. Conheço o formato e a função de cada uma, e com apenas uma olhada pela lente posso dizer se uma amostra de sangue é normal. Posso ver um campo e imediatamente estimar o percentual dos diferentes leucócitos, as células brancas que nos defendem da infecção. O teste é chamado contagem diferencial celular de leucócitos, e o executei inúmeras vezes como técnico de medicina. Penso em meus próprios leucócitos circulando em minhas veias. Neste exato momento, minha contagem diferencial de células brancas está mudando. O comprimido de Decadron, que engoli há 2 horas, agora se dissolveu em meu estômago e o hormônio está rodopiando através de meu organismo, realizando sua mágica. Uma amostra de sangue, retirada de minha veia, revelará uma anormalidade surpreendente, uma quantidade imensa de células brancas com núcleos com lóbulos múltiplos e pontilismo granular. Essas células são neutrófilos, que automaticamente entram em ação quando confrontados com a ameaça de infecção. Os estudantes de medicina aprendem que uma pessoa que escuta o som de cascos pensa em cavalos, não em zebras. Mas o doutor que examinar minha contagem celular certamente pensará em cavalos. Chegará a uma conclusão perfeitamente lógica. Não lhe ocorrerá que, desta vez, é uma zebra que está passando a todo galope. No vestiário da sala de autópsias, Risoli vestiu jaleco, pantufas, luvas e uma touca de papel. Não tivera tempo de tomar banho desde que estivera na reserva de Stony Brook, e nesta sala fortemente refrigerada o suor esfriava em sua pele. Nem havia jantado, e ela sentia-se tonta com a fome. Pela primeira vez em sua carreira, Risoli considerou colocar um punhadinho de Vichy debaixo do nariz para bloquear os odores da autópsia, mas resistiu à tentação. Jamais recorrer ao uso da pomada, talvez por considerá-lo um sinal de fraqueza. Um investigador de homicídios deveria ser capaz de lidar com cada aspecto de sua profissão, por mais desagradável que fosse. E embora seus colegas costumassem esconder-se por trás desse escudo de mentol, Risoli sempre recusará-se a disfarçar os odores da sala de autópsias. Risoli respirou fundo, inalando uma última tragada de ar limpo, e empurrou a porta para a sala seguinte. Esperara encontrar a doutora Islis e Corsac à sua espera, mas não que Gabrieldin também estivesse na sala. De pé do outro lado da mesa à frente de Risoli, Dee usava um jaleco cirúrgico por cima de sua camisa e gravata. Embora a exaustão também transparecesse no rosto e na curva dos ombros de Corsac, o agente Dee não parecia nem um pouco cansado ou abalado pelos eventos do dia. Apenas olheiras muito leves sob os olhos maculavam seu rosto bonito. Ele cumprimentou Risoli com o olhar seguro de uma pessoa que sabia ter todo o direito de estar ali. Sob as luzes fortes da mesa de exames, o corpo parecia em estado bem pior do que na primeira vez em que o vira, há poucas horas atrás. Fluidos tinham continuado a ser expulsos pelo nariz e pela boca, deixando rastros ensanguentados no rosto. O abdômen estava tão inchado que a mulher parecia estar num estado avançado de gravidez. Bolhas cheias de fluido tinham se criado debaixo da pele em vários locais. A pele estava se descolando inteiramente de áreas do torso e tinham se dobrado como papiro amassado sob os seios. Risoli notou que os dedos estavam manchados de tinta. Vocês já tiraram as digitais. Um pouco antes de você chegar, explicou a doutora Islis, atenção focada na bandeja de instrumentos que Yoshima acabará de empurrar para a mesa. Islis tinha mais interesse pelos mortos que pelos vivos, como de costume. Ela estava alheia às tensões emocionais que vibravam na sala. E como estavam as mãos? Antes que você as sujasse de tinta, o agente Dean se encarregou de responder. Completamos o exame externo. Passamos fita adesiva em toda a pele para coletar fibras. Cortamos as unhas do corpo. E quando você chegou aqui, agente Dean, ele chegou antes de mim, também, informou Corsac. Acho que alguns de nós estão mais acima na cadeia alimentar. Se o comentário de Corsac teve como objetivo aumentar a irritação de Risoli, funcionou. As unhas da vítima podiam conter fragmentos de pele arrancadas do atacante. Pelos ou fibras podiam ter ficado presos num punho cerrado. O exame das mãos da vítima era um passo crucial na autópsia, e Risoli o perderá. Mas Dean não. Já temos uma identificação positiva, informou Islis. A chapa de raio-x da arcada dentária de Gail Jäger está na caixa de luz. Risoli caminhou até a caixa de luz e estudou as séries de fotografias transparentes presas ali. Dentes reluziam como uma fileira de lápides espectrais contra o fundo negro do filme.
Ano passado a senhora Jäger fez um tratamento dentário. Ela tirou essa chapa de raio-x. A coroa de ouro que ela fez é o número 20 na arcada dentária. Além disso, a senhora Jäger possuía obturações de prata nos dentes de números 3, 14 e 29. Combina? A doutora Islis fez que sim com a cabeça. Não tenho qualquer dúvida de que esses são os restos de Gail Jäger. Risoli virou-se de volta para o corpo na mesa, seu olhar caindo no anel de ferimentos em torno da garganta. Você fez um raio-x do pescoço? Fiz. Ele sofreu fraturas bilaterais na altura da cartilagem tireoide, consistentes com estrangulamento manual. Islis virou-se para Yoshima, cuja eficácia silenciosa ocasionalmente fazia as pessoas esquecerem de que ele estava na sala. Vamos colocá-la em posição para tirarmos as amostras vaginais. Seguiu-se aquilo que Risoli considerava a maior indignidade que se poderia causar aos restos mortais de uma mulher. Era pior que cortar a barriga, pior que retirar o coração e os pulmões. Yoshima manobrou as pernas flácidas para uma posição de sapo, afastando as coxas para o exame pélvico. Com licença, detetive, pediu Yoshima a Corsac, que era quem estava mais perto da coxa esquerda de Gail Jäger. Pode segurar essa perna na posição. Corsac fitou horrorizado. Quem? Eu. Apenas mantenha o joelho flexionado desse jeito, para podermos colher as amostras. Relutantemente Corsac estendeu a mão até a coxa do cadáver, mas recuou quando uma camada de pele se descolou, grudando em sua mão enluvada. Puta merda! Exclamou Corsac. A pele vai soltar, não importa o que você faça. Apenas mantenha a perna dela aberta. Sim? Corsac exalou longamente. Através do fedor, Risoli sentiu uma baforada de mentol de Vicky. Agora ela sabia que pelo menos Corsac não deixará que o orgulho impedisse de passar Vicky debaixo do nariz. Fazendo uma careta, o detetive agarrou a coxa e a moveu de lado, expondo a genitália de Gail Jäger. Daqui pra frente sexo não vai mais me parecer tão excitante, murmurou Corsac. A doutora Islis direcionou a lâmpada de exame para o períneo. Separou com delicadeza os grandes lábios para revelar o introito vaginal. Risoli, estoica como era, não teve coragem de testemunhar essa invasão grotesca e virou o rosto. Seu olhar encontrou o de Gabriel Dean. Até aquele momento, o agente federal estivera observando os procedimentos com distanciamento silencioso. Mas naquele instante Risoli viu raiva em seus olhos. Era a mesma raiva que Risoli sentia pelo homem que conduzira Gail Jäger a esta humilhação extrema. Olhando um para o outro, compartilhando sua indignação, a rivalidade entre eles foi temporariamente esquecida. A doutora Islis inseriu uma mecha de algodão na vagina do cadáver. Em seguida esfregou o algodão numa lâmina de microscópio que foi pousada numa bandeja. Também colheu uma amostra retal, que seria analisada em busca de presença de esperma. Quando a doutora havia completado a coleta e as pernas de Gail Jäger estavam novamente estendidas retas na mesa, Risoli sentiu que o pior havia passado. Mesmo quando Islis iniciou a incisão em Y, cortando diagonalmente para baixo, do ombro direito até a extremidade distal do osso externo, Risoli pensou que nada podia superar o insulto que já fora causado a esta vítima. Islis estava prestes a abrir uma incisão igual a partir do ombro esquerdo quando Dean perguntou: e quanto à secreção vaginal? As amostras irão para o laboratório criminal, respondeu a doutora. Islis, você não vai fazer uma montagem úmida. O laboratório pode identificar esperma perfeitamente bem numa lâmina seca. Esta é sua única chance de examinar o espécime fresco. A doutora Islis parou subitamente, ponta do bisturi posicionada sob a pele do cadáver, e dirigiu um olhar intrigado a Dean. Finalmente ela disse a Yoshima: umedeça aquela lâmina com algumas gotas de solução salina e a coloque sob o microscópio. Dentro de um segundo darei uma olhada nela. A incisão seguinte foi abdominal. O bisturi da doutora Islis fatiou a barriga inchada. O fedor de órgãos em decomposição foi subitamente mais do que Risoli podia suportar. Cambaleou até a pia e se inclinou sobre ela, tentando conter uma ânsia de vômito. Profundamente arrependida por ter tentado provar sua resistência, imaginou o agente de observando-a agora, sentindo-se superior. Ela não vira Vicky reluzindo debaixo do nariz dele. Ficou de costas para a mesa e ouviu, mais do que viu, os procedimentos da autópsia. Ouviu o sopro contínuo do ar através do sistema de ventilação, o gorgolejo da água, os tinidos dos instrumentos metálicos. Então ouviu Yoshima dizer numa voz carregada de surpresa: doutora Islis, sim? Coloquei a lâmina sob o microscópio. A presença de esperma. A senhora precisa ver isto com seus próprios olhos. Sentindo sua náusea diminuir, Risoli virou-se para ver Islis despir as luvas e sentar diante do microscópio. Yoshima permaneceu atrás de Islis enquanto a doutora examinava a lâmina. Está vendo? Indagou Yoshima. Estou, murmurou Islis. Tirou o olho do microscópio e recostou na cadeira, estarrecida. Virou-se para Risoli. O corpo foi encontrado por volta das 2 da tarde. Por aí. E agora são 9 da noite. Bem, há esperma ou não? Interrompeu Corsac. Sim, há esperma, disse Islis. E tem mobilidade.
Testa franzida, Corsa perguntou. Está dizendo que está vivo? Sim, está vivo. A sala de autópsias mergulhou num silêncio profundo. A significância desta descoberta deixará todos estarrecidos. Por quanto tempo o esperma permanece vivo? Indagou Rizzoli. Depende do ambiente. Quanto tempo? Depois da ejaculação, eles podem continuar com mobilidade durante 1 ou 2 dias. Pelo menos metade do esperma naquela lâmina está se movendo. Aquilo é uma ejaculação fresca. Provavelmente com não mais de 1 dia. E há quanto tempo a vítima está morta? Perguntou Dean. Tendo por base seus níveis de potássio vítreo, que eu retirei há cerca de 5 horas, ela está morta há pelo menos 60 horas. Mais silêncio. Rizzoli viu a mesma conclusão registrada no rosto de cada pessoa presente na sala de autópsias. Ela olhou para Gail Jäger, que agora jazia com o tronco aberto, órgãos expostos. Mão cobrindo a boca, Rizzoli girou nos calcanhares e correu para a pia. Pela primeira vez em sua carreira como policial, Jane Rizzoli vomitou. Ele sabia, afirmou Corsac. Aquele filho da puta sabia. Estavam parados no estacionamento atrás do Instituto Médico Legal, a ponta do cigarro de Corsac reluzindo em laranja. Depois do ar gelado da sala de autópsias, o calor da noite de verão era quase agradável. Ou talvez o melhor era, depois de tanto tempo exposta à luz inclemente da sala de autópsias, estar envolta neste manto de escuridão. Rizzoli sentia-se humilhada por sua demonstração de fraqueza, principalmente devido à presença do agente Dean. Pelo menos ele não fizera nenhum comentário nem a tratara com simpatia ou ridículo, apenas indiferença. Foi Dean quem pediu aquele teste de esperma, continuou Corsac. Como foi mesmo que ele chamou a droga do exame? Montagem úmida? Sim, a tal montagem úmida. Islis não ia nem olhar o troço fresco. Ela ia esperar que secasse. Então o federal disse à doutora o que ela devia fazer, como se soubesse exatamente o que estava procurando. O que iríamos encontrar? Como ele sabia? E que diabos o FBI está fazendo neste caso? Você examinou os antecedentes dos Jägers. O que você viu que pudesse atrair o FBI? Porra nenhuma. Eles estavam envolvidos em alguma coisa em que não deviam estar. Você está falando como se os Jägers tivessem atraído seu assassinato. Ele era médico. Estamos lidando com tráfico de drogas. Talvez uma testemunha federal? Ele estava limpo. A esposa dele estava limpa. Aquele golpe de misericórdia, como uma execução. Talvez esse tenha sido o simbolismo. Um corte na garganta, para silenciá-lo. Caralho, Rizzoli, você fez uma volta de 180 graus aqui. Primeiro estamos pensando num criminoso sexual que mata por diversão. Agora você está falando em conspirações. Estou apenas tentando entender por que Dean está envolvido. O FBI nunca dá a mínima para o que fazemos. Eles ficam fora do nosso caminho. Nós ficamos fora do caminho deles, e todo mundo gosta disso. Não pedimos a ajuda deles para lidar com o cirurgião. Nós cuidamos daquilo com nossos próprios recursos, usamos nossos próprios arquivos. O departamento comportamental deles vive ocupado demais com Hollywood para mover uma palha pela gente. Então, o que tem de diferente neste caso? O que torna os Jägers especiais? Não descobrimos nenhuma sujeira sobre eles, insistiu Corsac. Sem dívidas, sem problemas financeiros, sem processos jurídicos pendentes. Eles não tinham inimigos. Então por que o interesse do FBI? Corsac pensou um pouco antes de responder. Talvez os Jägers tivessem amigos em lugares elevados. Alguém que estivesse sedento por justiça. E por que Dean simplesmente não nos diria isso? Federais nunca abrem o jogo sobre nada, sentenciou Corsac. Rizzoli virou-se para olhar para o prédio. Era quase meia-noite, e eles ainda não tinham visto Maura Islis sair. Quando Rizzoli retirara-se da sala de autópsias, Islis estivera ditando seu relatório e mal se dera ao trabalho de lhes desejar boa noite. A rainha dos mortos mal notava a presença dos vivos. Será que eu sou diferente? Quando deito em minha cama à noite, são os rostos dos assassinados que eu vejo. Este caso abarca mais do que apenas os Jägers, lembrou Corsac. Agora temos mais um conjunto de restos. Acho que isso inocenta Joey Valentini, concluiu Rizzoli. Explica como o assassino ficou com aquele cabelo de cadáver. Veio de uma vítima anterior. Ainda não terminei com Joey. Vou apertá-lo mais uma vez. Conseguiu descobrir alguma coisa sobre ele? Estou procurando. Você vai precisar de mais do que uma velha acusação de voyeurismo. Mas esse Joey é um sujeito muito esquisito. É preciso ser esquisito para gostar de passar batom em mulheres mortas. Esquisitice não é bastante, comentou Rizzoli olhando para o prédio, pensando em Maura Islis. Sob alguns aspectos, nós todos somos esquisitos. Sim, mas nós somos esquisitos normais. Não tem nada normal no voyeurismo de Joey. Rizzoli riu. Esta conversa tinha vagado para o absurdo, e ela estava cansada demais para tentar extrair sentido dela. Eu disse alguma coisa engraçada. Rizzoli virou-se para seu carro. Estou ficando meio tonta. Preciso ir para casa e dormir um pouco. Vai voltar para acompanhar o médico de ossos? Vou.
Na tarde do dia seguinte, um antropólogo forense iria se juntar a Isles para examinar o esqueleto da segunda mulher. Embora não estivesse ansiosa por mais uma visita àquela casa de horrores, essa era uma obrigação que Risoli não podia evitar. Caminhou até seu carro e destrancou a porta. Ei, Risoli? Chamou Corsac. Sim, quer jantar? Sair para comer um hambúrguer ou coisa assim. Era o tipo de convite que qualquer tira estenderia a outro. Um hambúrguer, uma cerveja, algumas horas para espairecer depois de um dia estressante. Não havia nada incomum ou desagradável nisso, mas fez Risoli sentir-se desconfortável porque ela sentiu a solidão, o desespero, por trás daquele convite. Ela não queria emaranhar-se na teia pegajosa das necessidades desse homem. Talvez outra hora, respondeu ela. Tá, tudo bem, outra hora. E, com um aceno rápido, Corsac virou-se e caminhou para seu carro. Quando chegou em casa, Risoli encontrou uma mensagem de seu irmão Frank na secretária eletrônica. Enquanto olhava a correspondência, ouviu a voz de Frank ribombar do aparelho e visualizou seu jeito desleixado e machão. Ei, Jane, está aí. Longa pausa. Porra, olha, esqueci completamente que a mamãe faz aniversário amanhã. Que tal se a gente rachar um presente? Bota meu nome junto no cartão. Depois te mando um cheque pelo correio. Não esqueça de dizer a ela que a amo muito. Tá? Tchau. Ah, ia me esquecendo. Como estão as coisas com você? Risoli jogou suas cartas na mesa e murmurou. Certo, Frank. Até parece que você me pagou o último presente. De qualquer modo, era tarde demais. O presente já fora entregue. Uma caixa de toalhas cor de pêssego com o monograma de Angela. Este ano Jane receberá crédito integral. Como se isso fizesse diferença. Frank era o homem das 1001 desculpas, todas elas consideradas sólidas como rocha por sua mãe. Ele era sargento de treinamento em Camp Pendleton. E Angela morria de preocupação com ele. Era obcecada pela segurança de Frank, como se ele enfrentasse fogo inimigo todos os dias naquele perigosíssimo deserto californiano. Ela se preocupava até se Frank se alimentava direito. Sim, claro, mamãe. Como se o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos fosse deixar seu bebezinho de 100 quilos morrer de fome. Na verdade, era Jane quem não comia nada desde o meio-dia. O embaraçoso ataque de vômito na pia do laboratório de autópsia esvaziara tudo que restava em seu estômago. E agora ela estava faminta. Risoli abriu seu armário de cozinha e encontrou o tesouro da mulher preguiçosa, atum em conserva, que ela comeu direto da lata, juntamente com um punhado de bolachas de água e sal. Ainda com fome, voltou para o armário para pegar uma lata de pêssegos, que ela também esvaziou. No fim, bebeu a calda com a colher enquanto observava o mapa de Boston preso em sua parede. A reserva de Stony Brook era uma mancha ampla e verde cercada por subúrbios, West Roxbury e Clarendon Hills ao norte, Dedham e Readville ao sul. Em qualquer dia de verão, a reserva atraía grande número de famílias, corredores e farofeiros. Quem notaria um homem sozinho em seu carro, dirigindo pela Innekin Parkway? Quem se daria ao trabalho de observar enquanto ele entrava numa das áreas de estacionamento e olhava para o bosque? Parar no meio do mato é algo irresistível para as pessoas cansadas de concreto e asfalto, britadeiras e buzinas. Juntamente com aqueles que buscavam refúgio no frescor do bosque, havia um homem que vinha com um propósito completamente diferente em mente. Um predador procurando um lugar para descartar sua caça. Risoli viu o cenário através dos olhos dele. Árvores densas, um tapete de folhas mortas. Um mundo onde insetos e animais silvestres colaborariam alegremente com seus intentos. Risoli pousou a colher, e o som que ela fez ao bater na mesa foi perturbadoramente alto. Na estante ela pegou a caixinha de alfinetes coloridos. Cada cor correspondia a um código. Pressionou um vermelho na rua onde Gail Yeager morara em Newton e pressionou outro na reserva de Stony Brook, onde o corpo de Gail fora encontrado. Ela acrescentou um segundo alfinete em Stony Brook, este, azul, para representar os restos da mulher sem nome. Depois sentou-se e considerou a geografia do mundo do assassino desconhecido. Ao longo dos assassinatos do cirurgião, Risoli aprenderá a estudar o mapa da cidade da forma como um predador estuda seu campo de caça. Afinal de contas, ela também era uma caçadora. E para caçar sua presa ela precisava compreender o universo no qual ela vivia, as ruas pelas quais andava, os bairros por onde passeava. Ela sabia que os predadores humanos costumam caçar em áreas com as quais estão familiarizados. Como todo mundo, eles têm suas zonas de conforto, suas rotinas diárias. Portanto, quando olhou os alfinetes no mapa, Risoli soube que estava olhando para mais do que apenas a localização de cenas criminais e locais de desova. Estava vendo a esfera de atividade do assassino. A cidade de Newton era elegante e com custo de vida altíssimo, um subúrbio de profissionais muito bem remunerados. A reserva de Stony Brook ficava a 5 quilômetros ao sul, numa região nem de perto tão requintada quanto Newton. Seria o assassino morador de uma dessas duas localidades, perseguindo presas que cruzavam seu caminho enquanto ele se movia entre sua casa e seu trabalho. Precisava ser alguém que não se destacasse, não despertasse suspeitas, não parecesse ser de fora. Se morava em Newton, deveria ser um homem de classe alta com gostos de classe alta.
e vítimas da classe alta. O emaranhado de ruas de Boston se tornou um borrão diante dos olhos cansados de Rizzoli, mas ela não desistiu. Sentou-se num torpor além da exaustão, uma centena de detalhes nadando em sua cabeça. Pensou em esperma fresco num corpo em decomposição. Pensou em restos de um esqueleto sem nome, fibras de tapete azul marinho, um assassino que carregava no corpo fios de cabelo de vítimas anteriores, uma arma paralisante, uma faca de caçador, uma camisola bem dobrada. E Gabrielle Dean? Qual era o papel do FBI nesta história toda? Colocou as mãos na cabeça, sentindo que estava tão entupida de informação que podia explodir. Quisera ser a investigadora-chefe do caso, até exigirá isso. E agora o peso desta investigação a estava esmagando. Estava cansada demais para pensar e nervosa demais para dormir. Começou a considerar que esses talvez fossem os primeiros sintomas de um colapso nervoso, mas reprimiu o pensamento. Jane Rizzoli não era uma fresca que se permitia sofrer um colapso nervoso. No decurso de sua carreira, Rizzoli subira um telhado para correr atrás de um criminoso, derrubara portas a chutes, enfrentará a morte num porão escuro. Ela matara um homem. Mas, até este momento, Jane Rizzoli nunca estivera tão perto de desmoronar. A enfermeira da prisão não é gentil enquanto amarra o torniquete em torno de meu braço direito. O látex pinica minha pele e repuxa meus pelos, mas ela não se importa. Para ela sou apenas mais um bandido fingindo-se de doente por quem ela levantou da cama, interrompendo seu turno geralmente calmo na clínica da prisão. É uma mulher de meia idade, ou pelo menos aparenta ser, com olhos inchados e sobrancelhas espessas, e seu hálito fede a sono e cigarros. Mas ela é uma mulher, e eu fito seu pescoço, flácido e salpicado de pintas, enquanto ela se inclina sob meu braço para procurar uma veia boa. Penso no que jaz abaixo de sua pele pálida, a artéria carótida, pulsando com sangue vermelho e, ao lado dela, a veia jugular, inchada com seu rio mais escuro de sangue venoso. Estou intimamente familiarizado com a anatomia do pescoço de uma mulher, e estudo dela, por menos atraente que seja. Minha veia antecubital apareceu, e a mulher grunhe satisfeita. Ela umedece um chumaço de algodão com álcool e o esfrega em minha pele. É um gesto negligente, que não seria esperado de uma técnica de enfermagem, por força do hábito e nada mais. Vai sentir uma pontada, anuncia. Registro a agulhada sem estremecer. Ela atinge a veia com precisão, e sangue flui para um tubo de tampa vermelha. Já trabalhei com o sangue de um número incontável de pessoas, mas jamais com o meu próprio. E assim o observo com interesse, notando quanto é espesso e escuro, cor de amora. O tubo está quase cheio. Ela o retira da seringa e encaixa um segundo tubo. A tampa deste tubo é roxa, indicando que seu conteúdo deve receber uma contagem de sangue completa. Depois de encher o tubo, a enfermeira retira a agulha de minha veia, solta o torniquete e esfrega um chumaço de algodão no furo feito pela agulha. Segure, ordena ela. Balanço debilmente a algema em meu punho esquerdo, que está presa à cabeceira da cama da clínica. Não posso, digo num tom abatido. Pelo amor de Deus! Exclama com um suspiro. Nenhuma simpatia, apenas irritação. Há pessoas que desprezam os fracos, e esta mulher é uma delas. Caso detivesse poder absoluto sobre uma vítima vulnerável, ela poderia facilmente se transformar no mesmo tipo de monstro que torturava judeus em campos de concentração. A crueldade logo abaixo de sua superfície, disfarçada pelo uniforme branco e pela identificação de enfermeira registrada em seu crachá. Ela olha para o guarda. Segure, ordena. Ele hesita. E então pinça o algodão com os dedos e o pressiona contra minha pele. Sua relutância em me tocar não se deve ao fato de temer qualquer ato de violência de minha parte. Sempre fui bem comportado e educado, um prisioneiro modelo. E nenhum dos guardas tem medo de mim. Não, o que o deixa nervoso é o meu sangue. Ele vê o líquido vermelho ser sugado pelo algodão e imagina todos os tipos de horrores microscópicos enxameando em direção aos seus dedos. Parece aliviado quando a enfermeira rasga um esparadrapo e prende o chumaço de algodão no lugar. Prontamente o guarda vai até a pia e lava as mãos com água e sabão. Sinto vontade de rir de seu terror por algo tão elementar quanto sangue. Em vez disso permaneço imóvel no catre, joelhos recolhidos, olhos fechados, enquanto deixo escapar ocasionalmente um gemido de desconforto. A enfermeira sai da sala com meus tubos de sangue, e o guarda, mãos completamente lavadas, senta numa cadeira para esperar. E esperar. Transcorre o que me parecem horas naquela sala fria e estéril. Não ouvimos nada da enfermeira. É como se ela tivesse nos abandonado, esquecido. O guarda se remexe em sua cadeira, perguntando-se por que ela está demorando tanto. Eu já sei. A esta altura a máquina completou sua análise de meu sangue, e a enfermeira está com os resultados na mão. Os números deixam-na alarmada. Sua suspeita de que minha doença era fingimento desaparece completamente. Ela vê a prova, ali na impressão, de que uma infecção perigosa se alastrou por meu corpo. Que minha queixa de dor abdominal é genuína. Embora ela tenha examinado minha barriga, sentido meus músculos estremecerem e ouvido meus gemidos aos seus toques, ela não havia acreditado em meus sintomas.
Ela é enfermeira de prisão há muito tempo, e a experiência ensinou-a a duvidar das queixas dos presos. Aos seus olhos somos todos manipuladores e vigaristas, e qualquer sintoma que apresentemos é apenas fingimento para ganharmos drogas. Mas um teste laboratorial é objetivo. O sangue entra na máquina e um número sai. Ela não pode ignorar uma contagem de leucócitos alarmante. E assim, ela certamente está ao telefone, consultando-se com o médico. Tenho um prisioneiro aqui com dores abdominais fortes. Ele tem sons intestinais, mas sua barriga está sensível no quadrante direito inferior. O que realmente me preocupa é sua contagem de leucócitos. A porta abre, e escuto os sapatos da enfermeira guinchando no linóleo. Quando ela se dirige a mim, não percebo o tom sarcástico que usou antes. Agora ela é educada, até respeitosa. Ela sabe que está lidando com um homem seriamente adoentado e que se alguma coisa acontecer comigo ela será considerada responsável. De repente eu não sou um objeto de desprezo, mas uma bomba de tempo que poderia destruir sua carreira. E ela já perdeu tempo demais. Precisamos transferi-lo para o hospital, anuncia ela, olhando para o guarda. Ele precisa ser retirado daqui imediatamente. Shattuck? Pergunta, referindo-se à unidade correcional do Lemuel Shattuck Hospital, em Boston. Não, é longe demais. Ele não pode esperar tanto. Providenciei uma transferência para o Fierburg Hospital. Atenção em sua voz, e o policial agora me olha preocupado. Qual é o problema dele? Pode ser um apêndice supurado. Já preenchi a papelada e liguei para a emergência do Fierburg Hospital. Ele irá numa ambulância. Ah, merda. Então terei de ir com ele. Quanto tempo isso vai levar? Ele deve ser internado. Acho que precisa de cirurgia. O guarda olha seu relógio. Ele está pensando no final de seu turno e se alguém aparecerá a tempo de rendê-lo. Ele não está pensando em mim, mas nos detalhes de seu próprio cronograma, em sua própria vida. Eu sou apenas uma complicação. A enfermeira dobra um bolo de papéis e os coloca no envelope. Dá o envelope ao guarda. Entregue isto à emergência do Fierburg. É importante que o doutor receba esses papéis. Tem de ser de ambulância? Tem. Isso complica a segurança. Ela olha para mim. Meu pulso ainda está algemado ao catre. Estou deitado imóvel, joelhos recolhidos, a posição clássica de um paciente sofrendo de peritonite excruciante. Eu não me preocuparia muito com isso. Esse aí está doente demais para arranjar problemas. Capítulo 7. A necrofilia, ou amor aos mortos, sempre foi um dos segredos mais sombrios da humanidade, disse o Dr. Lawrence Zucker. A palavra vem do grego, mas desde os tempos dos faraós há evidências de sua prática. Naquela época, quando uma mulher bonita e de posição social elevada morria, seu corpo era mantido longe dos embalsamadores até pelo menos 3 dias depois do falecimento. Isso era para garantir que o corpo não fosse abusado sexualmente pelos homens incumbidos de prepará-la para o sepultamento. Há registro de abuso sexual dos mortos em toda a história. Dizem que depois da morte de sua esposa, o rei Herodes ainda praticou sexo com ela durante 7 anos. Rizzoli olhou para a sala de reuniões ao seu redor e ficou chocada com a estranha familiaridade daquela cena. Uma assembleia de detetives cansados, pastas e fotos de cenas criminais espalhadas na mesa. A voz sussurrante do psicólogo Lawrence Zucker, conduzindo-os à mente sinistra de um predador. E o frio. Acima de tudo, ela se lembrava do frio que fazia nesta sala e de como ele se infiltrava em seus ossos e suas mãos. Muitos dos rostos também eram os mesmos. Detetives Jerry Sleeper e Darren Crowe e seu parceiro, Belry Frost. Os policiais com quem ela trabalhará na investigação do cirurgião, um ano antes. Outro verão, outro monstro. Mas desta vez um rosto estava ausente da equipe. O detetive Thomas Moore não estava entre eles, e ela sentia falta de sua presença, sentia falta de sua autoconfiança serena, sua estabilidade. Embora Rizzoli e Moore houvessem batido de frente durante a investigação do cirurgião, eles haviam feito as pazes, e agora sua ausência era uma lacuna na equipe. No lugar de Moore, sentado na própria cadeira que Moore costumava ocupar, estava um homem em quem Rizzoli não confiava, Gabriel Dean. Qualquer pessoa que entrasse na sala notaria imediatamente que ele era o forasteiro nesta reunião de policiais. Com seu terno de corte elegante e sua postura militar, Dean destacava-se dos outros, e todos estavam cientes dessa divisão. Ninguém falava com Dean. Ele era o observador silencioso, o homem do FBI cujo papel permanecia um mistério para todos eles. O doutor Zucker prosseguiu sua explanação. Sexo com um cadáver é uma atividade na qual a maioria de nós nem pensa, mas é mencionada repetidamente na literatura, na história, e num grande número de casos criminais. 9% das vítimas de assassinos seriais são violadas post-mortem. Jeffrey Dahmer, Henry Lee Lucas e Ted Bundy admitiram ter feito isso. Seu olhar caiu na foto da autópsia de Gail Yeager. Portanto, a presença de esperma fresco nesta vítima não é tão surpreendente. Sempre achei que isso era uma coisa que apenas os loucos faziam, comentou Darren Crowe. Foi o que um especialista do FBI me disse uma vez.
Que quem faz isso são os doidos que andam por aí falando sozinhos. Sim, já se pensou na necrofilia como uma característica de um assassino gravemente perturbado, confirmou Zucker. É verdade. Muitos desses assassinos são criminosos que se encaixam na categoria dos assassinos desorganizados, que não são inteligentes nem sãos, que possuem pouco controle sobre seus próprios impulsos e deixam todos os tipos de provas para trás. Fios de cabelo, esperma, digitais. Esses são os fáceis de pegar, porque não entendem nada sobre medicina forense ou não se importam com ela. E quanto a este sujeito, este assassino não é psicótico. Ele é uma criatura inteiramente diferente. Zucker abriu a pasta com as fotos da casa dos IAGs e as dispôs na mesa. Então olhou para Rizzoli. Detetive, você andou nesta cena criminal. Rizzoli fez que sim e respondeu. Este assassino foi metódico. Chegou munido de ferramentas para assassinatos. Foi limpo e eficaz. Praticamente não deixou provas residuais. Ele deixou sêmen, comentou Crowe. Mas não no lugar onde geralmente procuraríamos. Poderíamos nem ter encontrado o sêmen. Na verdade, quase não encontramos. E sua impressão geral? Perguntou Zucker. Ele é organizado, inteligente. Ela fez uma pausa e acrescentou, exatamente como o cirurgião. Zucker olhou bem nos olhos de Rizzoli. Esse criminologista sempre deixará Rizzoli desconfortável, e ela se sentiu invadida por seu olhar especulativo. Mas Warren Hoyt provavelmente estava na mente de cada pessoa naquela sala. Ela não podia ser a única que tinha a impressão de que aquilo era um déjà vu de um antigo pesadelo. Concordo com você, disse Zucker. Este é um assassino organizado. Ele segue o que alguns especialistas em perfis criminais chamam de tema cognitivo objeto. Seu comportamento não visa apenas obter gratificação imediata. Suas ações possuem um alvo específico, e esse alvo é o controle completo do corpo de uma mulher. Neste caso, a vítima, Gail Jäger. Este assassino deseja possuí-la, usá-la mesmo depois de sua morte. Ao violentá-la na frente do marido, ele estabeleceu este direito de posse. Ele se torna o dominador sobre ambos. Zucker pegou a foto da autópsia. Considero interessante o fato de que ela não foi mutilada ou desmembrada. Exceto pelas mudanças naturais da decomposição inicial, o cadáver parece estar em condições muito boas. Olhou para Rizzoli em busca de confirmação. Não havia feridas abertas, informou ela. A causa da morte foi estrangulamento, que é a forma mais íntima de matar alguém. Íntima? Pense no que significa estrangular manualmente uma pessoa. O quanto isso é pessoal. O contato íntimo, pele com pele, as mãos dele contra a carne dela. Pense no assassino sentindo a vida de sua vítima escoar enquanto ele pressiona sua garganta. Rizzoli olhou para Zucker enojada. Meu Deus! Isto é como ele pensa. O que ele sente. Este é o universo que ele habita, e nós precisamos aprender como é esse universo. Zucker apontou para a foto de Gail Jäger. Ele é conduzido pelo desejo de possuir o corpo dela, de tê-lo para si, vivo ou morto. Este é um homem que desenvolve uma ligação pessoal com um cadáver, e ele continuará a acariciá-lo, a abusar sexualmente dele. Então por que ele descarta o cadáver? Perguntou Sleper. Por que não o guarda durante 7 anos? Como o rei Herodes fez com sua esposa. Motivos práticos? Sugeriu Zucker. Ele pode morar num apartamento, onde o cheiro de um corpo em decomposição acabaria atraindo a atenção. 3 dias é o tempo máximo que alguém pode querer manter um cadáver. Crowe riu. Por mim, 3 segundos. Então você está dizendo que o assassino nutre pelo cadáver uma ligação quase diamante, arriscou Rizzoli. Zucker assentiu positivamente. Deve ter sido muito duro para ele simplesmente largá-lo lá, respondeu Zucker. Em Stony Brook. Rizzoli pensou naquele lugar no bosque. As árvores, a sombra, tão longe do calor e do ruído da cidade. Não é um local de desova, observou ela. É um campo santo. Todos olharam para ela. Pode repetir, pediu Crowe. A detetive Rizzoli atingiu o ponto exato a que eu queria chegar, afirmou Zucker. Aquele local, na reserva, não é apenas um lugar para jogar fora cadáveres usados. Vocês podem se perguntar, então por que ele não os enterrou? Porque ele os deixa expostos a uma possível descoberta. Rizzoli disse, baixinho. Porque ele quer visitá-las. Zucker fez que sim com a cabeça. Elas são as amantes dele. Seu harém. Ele retorna várias vezes para vê-las, para olhá-las. Talvez até para abraçá-las. É por causa disso que os fios de cabelo dos cadáveres ficam presos nas roupas dele. Zucker olhou para Rizzoli. Aquele fio post-mortem combina com o segundo conjunto de restos. Ela fez que sim. O detetive Corsac e eu começamos trabalhando a partir da dedução de que o assassino desconhecido pegou esse fio de cabelo em seu local de trabalho. Agora que sabemos de onde veio esse cabelo, faz algum sentido continuarmos a investigar casas funerárias? Sim, assentiu Zucker. E vou dizer por quê. Necrófilos são atraídos por cadáveres. Ficam sexualmente excitados ao lidar com eles. Ao embalsamá-los, ao vesti-los, ao aplicar sua maquiagem. Podem tentar alcançar essa emoção escolhendo trabalhos na indústria da morte. Um assistente de embalsamador,
por exemplo, ou um preparador de cadáveres. Tenha em mente que esse conjunto de restos não identificados pode até não pertencer a uma vítima de assassinato. Um dos necrófilos mais conhecidos foi um psicopata chamado Ed Gein, que começou sua carreira profanando cemitérios. Ele escavava em busca de corpos de mulheres e os levava para casa. Somente depois ele recorreu ao homicídio como meio para omitir cadáveres. Caramba! Murmurou Frost. Isto está ficando cada vez melhor. É um aspecto do amplo espectro do comportamento humano. Nós consideramos os necrófilos como indivíduos doentes e pervertidos. Mas eles sempre estão conosco. Este subsegmento de pessoas movidas por obsessões estranhas. Apetites bizarros. Sim, alguns deles são psicóticos. Mas alguns deles são perfeitamente normais em todos os aspectos. Warren Hoyt também era perfeitamente normal. Foi Gabriel Dean quem falou em seguida. Até esse momento ele não havia dito uma palavra durante a reunião inteira. E Rizzoli começou a ouvir seu tom grave de barítono. Você disse que esse assassino pode voltar para o bosque para visitar seu harém. Sim, respondeu Zucker. É por isso que a tocaia de Stony Brook deve continuar indefinidamente. E o que acontecerá se ele descobrir que seu harém desapareceu? Zucker fez uma pausa. Ele não vai aceitar isso muito bem. As palavras espalharam um arrepio pela espinha de Rizzoli. Elas são as amantes dele. Como qualquer homem reagiria quando sua amante lhe é roubada? Ele ficará enfurecido, continuou Zucker, por alguém ter tomado suas posses. E ansioso por substituir o que perdeu. Ele voltará a caçar. Zucker olhou para Rizzoli. Você precisa manter isto fora do alcance da imprensa pelo maior tempo possível. A tocaia pode ser a melhor chance que você tem de pegá-lo. Porque ele vai retornar àquele bosque, mas apenas se achar que o lugar é seguro. Apenas se achar que o harém ainda está lá, esperando por ele. A porta da sala de reuniões se abriu. Todos eles se viraram para ver o tenente Marchetti enfiar a cabeça na sala. Detetive Rizzoli, preciso falar com você. Neste momento, se você não se importar, vamos para o meu escritório. A julgar pelas expressões na sala, o mesmo pensamento ocorrerá a todos. Rizzoli estava sendo chamada para ouvir um esporro. E ela não tinha a menor ideia do motivo. Enrubescida, levantou-se da cadeira e saiu da sala. Marchetti manteve-se silencioso enquanto eles caminhavam pelo corredor até a delegacia de homicídios. Entraram no escritório e ele fechou a porta. Através da divisória de vidro, Rizzoli viu detetives olhando de suas estações de trabalho. Marchetti fechou as persianas e convidou. Por que não se senta, Rizzoli? Estou bem. Só quero saber o que está acontecendo. Por favor. Sua voz estava mais calma agora, até gentil. Sente-se. Sua nova solicitude deixou Rizzoli profundamente incomodada. Ela e Marchetti nunca tinham sido chegados. Aquela delegacia de homicídios era um clube do Bolinha, e Rizzoli sabia que era jararaca invasora. Afundou numa cadeira, coração acelerado. Durante um momento Marchetti permaneceu calado, como se tentasse conjurar as palavras certas. Eu queria lhe contar isto antes dos outros ficarem sabendo. Porque achei que seria mais difícil para você. Tenho certeza de que é apenas uma situação temporária e que será resolvida dentro de alguns dias, se não de horas. Que situação? E esta manhã, por volta das 5 horas, Warren Hoyt escapou de nossa custódia. Agora Rizzoli compreendeu por que Marchetti insistira para que ela se sentasse. Ele esperava que ela desmaiasse. Mas ela não desmaiou. Ficou perfeitamente imóvel. Emoções fechadas, cada nervo de seu corpo entorpecido. Quando falou, sua voz saiu tão estranhamente calma que ela quase não a reconheceu como sua. Como isso aconteceu? Foi durante uma transferência médica. Ele foi admitido ontem à noite ao Firburg Hospital para uma apendectomia de emergência. Nós realmente não sabemos como aconteceu. Mas na sala de cirurgia. Marchetti fez uma pausa. Não restaram testemunhas vivas. Quantos mortos? Perguntou ela. Sua voz ainda estava seca. Ainda a voz de uma estranha. 3. Uma enfermeira e uma anestesista que o estavam preparando para a cirurgia. Mais o guarda que o havia acompanhado até o hospital. A penitenciária Souza Baranowski é uma instalação de nível 6. É, sim. E eles permitiram que Hoyt fosse levado a um hospital civil. Se tivesse sido uma admissão de rotina, ele teria sido transportado para a unidade correcional do Shattuck. Mas numa situação de emergência médica é política do Instituto Correcional de Massachusetts levar prisioneiros para a facilidade conveniada mais próxima. E a mais próxima ficava em Firburg. Quem decidiu que era uma emergência? A enfermeira da prisão. Ela examinou Hoyt e pediu conselhos ao médico do Instituto Correcional de Massachusetts. Ambos concordaram que Hoyt precisava de atenção imediata. Com base em que descobertas? Sua voz estava tentando adquirir uma certa tonalidade, uma indicação de emoção. Havia sintomas. Dor abdominal. Ele tem treinamento médico. Sabia exatamente o que dizer a eles. Foram feitos exames de laboratório. Que exames? Alguma coisa relacionada com contagem elevada de células brancas no sangue. Eles sabiam com quem estavam lidando. Eles tinham alguma ideia. Não se pode falsificar um exame de sangue. Ele pode. Ele trabalhou num hospital.
Ele sabe como manipular exames de laboratório. Detetive. Puta que pariu, ele era um técnico de sangue. Risoli assustou-se com o tom agudo em sua própria voz. Ela olhou para ele, chocada com sua explosão, impressionada pelas emoções que finalmente estava extravasando. Fúria, impotência e medo. Durante todos aqueles meses, Risoli suprimira o medo, porque sabia que era irracional ter medo de Warren Hoyt. O cirurgião estivera trancado num lugar de onde não poderia alcançá-la, não poderia feri-la. Os pesadelos tinham sido meros abalos secundários, ecos de um terror antigo que acabariam por se dissipar. Mas agora o medo fazia sentido absoluto, e o medo tinha-a em suas presas. De repente Risoli levantou da cadeira e se virou para sair. Detetive Risoli. Ela parou no pórtico. Para onde está indo? Acho que você sabe para onde tenho de ir. O departamento de polícia de Freiburg e a polícia estadual têm esta situação sob controle. Eles têm. Para eles, Hoyt é apenas mais um condenado à solta. Esperam que ele cometa os mesmos erros que os outros cometem. Mas ele não vai cometer esses erros. Ele vai escapulir da rede deles. Você precisa dar a eles o devido crédito. Eles não deram a Hoyt o devido crédito. Eles não compreenderam com o que estavam lidando. Mas eu entendo. Entendo perfeitamente. Lá fora, o estacionamento brilhava sob o sol cegante e o vento que soprava da rua era denso e sulfuroso. Quando Risoli entrou em seu carro, sua saia já estava encharcada com suor. Hoyt deve estar gostando deste calor, pensou Risoli. Ele desfrutava do calor como os lagartos do deserto desfrutavam do calor das areias escaldantes. E, como qualquer réptil, ele sabia como escapulir rapidamente dos seus predadores. Eles não irão encontrá-lo. Dirigindo para Freiburg, Risoli pensou no cirurgião, à solta no mundo novamente. Imaginou caminhando pelas ruas da cidade, o predador de volta entre as presas. Risoli perguntou-se se ela teria forças para encará-lo novamente. Se ao derrotá-lo ela não teria gastado a cota de coragem de toda uma vida. Risoli não se considerava covarde. Ela jamais fugira de um desafio e sempre entrará de cabeça em todas as brigas. Mas apenas pensar em Warren Hoyt deixava-a tremendo. Lutei com ele uma vez, e ele quase me matou. Não sei se posso fazer isso de novo. Se posso empurrar o monstro de volta para a gaiola. O perímetro não estava policiado. Risoli parou no corredor do hospital e olhou em torno em busca de um oficial à paisana, mas viu apenas algumas enfermeiras, duas delas abraçadas uma à outra para se confortar, as outras reunidas conversando em voz baixa, rostos acinzentados pelo choque. Risoli passou debaixo da fita amarela e empurrou as portas duplas sem que ninguém protestasse. Deu na recepção da sala de cirurgia. Viu manchas de sangue e pegadas vermelhas no soalho, como marcações de tango. Um técnico de cenas criminais já estava guardando seus equipamentos. Esta era uma cena fria, já colhida, já pisada, apenas à espera de uma limpeza. Mas ainda que a cena estivesse fria e contaminada, Risoli podia ler o que acontecerá na sala, porque estava escrito em sangue nas paredes. Viu os arcos secos de jorro arterial liberados pela artéria pulsante de uma vítima. Traçava uma onda senoidal na parede e esparramava no enorme quadro branco onde estivera o cronograma das cirurgias do dia, listando os números da sala de cirurgia, os nomes dos pacientes, os nomes dos cirurgiões e os procedimentos operacionais. Tarefas para o dia inteiro haviam sido programadas. Risoli perguntou-se o que acontecerá aos pacientes cujas operações tinham sido canceladas abruptamente, porque a sala de cirurgia era agora uma cena criminal. Imaginou quais seriam as consequências do adiamento de uma colecistectomia, fosse lá isso o que fosse. O cronograma completo explicava por que a cena criminal fora processada tão rapidamente. As necessidades dos vivos precisavam ser atendidas. Não era possível bloquear indefinidamente a sala de cirurgia mais atarefada da cidade de Freiburg. Os arcos de sangue ejaculado continuaram através do quadro de cronograma. Viraram uma quina. Prosseguiram pela outra parede. Aqui os picos eram menores, acompanhando a redução da pressão sistólica, e as pulsações começaram a descer para o piso. Acabaram numa enorme mancha vermelha ao lado da mesa de recepção. O telefone. Quem morreu aqui estava tentando alcançar o telefone. Depois da sala de recepção, um corredor amplo alinhado com pias levava às salas de operação individuais. Vozes masculinas e o crepitar de um rádio portátil atraíram a detetive até uma porta aberta. Ela caminhou ao longo da fileira de pias de esterilização, passando por um técnico de cena criminal que mal olhou para ela. Ninguém tentou impedi-la, nem mesmo quando ela entrou na sala de cirurgia 4 e parou, estarrecida com as evidências de uma chacina. Embora não houvesse mais nenhuma vítima na sala, havia sangue por toda parte, respingado em paredes, armários, tampos de mesa, e formando no chão uma trilha pisada por todos que haviam chegado a este lugar depois do assassino. Senhora, senhora! Dois homens em trajes civis estavam de pé ao lado do armário de instrumentos, olhando intrigados para ela. O mais alto caminhou até Risoli, suas pantufas de papel prendendo no soalho grudento. Estava no meio da casa dos 30, e se comportava com aquele ar de superioridade exibido por todos os homens extremamente musculosos.
Compensação masculina por sua calvície prematura, pensou Rizzoli. Antes que ele pudesse formular a pergunta óbvia, Rizzoli exibiu seu distintivo. Jane Rizzoli, Delegacia de Homicídios, Departamento de Polícia de Boston. O que Boston está fazendo aqui? Desculpe, não sei seu nome, respondeu Rizzoli. Sargento Canady, Seção de Apreensão de Fugitivos. O oficial da Polícia Estadual de Massachusetts. Ela teve o impulso de estender-lhe a mão, mas então viu que ele estava usando luvas de látex. Em todo caso, ele não pareceu inclinado a oferecer-lhe a cortesia. Em que podemos ajudá-la? Perguntou Canady. Talvez eu possa ajudar vocês. Canady não pareceu particularmente empolgado com a oferta. Como? Ela olhou para os rastros de sangue na parede. O homem que fez isto, Warren Hoyt. O que tem ele? Eu o conheço muito bem. Agora o homem mais baixo juntou-se a eles. Tinha rosto pálido e orelhas de Dumbo e, embora fosse obviamente um policial, não parecia compartilhar do territorialismo de Canady. Ei, eu conheço você. Rizzoli. Foi você quem o trancafiou. Trabalhei com a equipe que fez isso. Não, foi você quem encurralou o sujeito em Lithia. Ao contrário de Canady, ele não estava usando luvas e estendeu-lhe a mão. Detetive Arlen. Departamento de Polícia de Fairburn. Você dirigiu até aqui apenas para isso. Assim que fiquei sabendo. Ela olhou novamente para as paredes. Vocês entendem com o que estão lidando? Não entendem. Canady intrometeu-se. Estamos com tudo sob controle. Vocês conhecem a história dele. Sabemos o que ele fez aqui. Mas vocês sabem quem ele é? Temos sua ficha de Souza Baranowski. E os guardas de lá não tinham a menor ideia de com quem estavam lidando. Senão isto não teria acontecido. Sempre peguei meu homem, retorquiu Canady. Todos eles cometem os mesmos erros. Não este. Ele está à solta há apenas 6 horas. 6 horas. Ela balançou a cabeça. Você já o perdeu. Canady ficou ofendido. Estamos passando um pente fino na vizinhança. Montamos barreiras policiais nas ruas. Estamos verificando veículos. A imprensa já foi alertada. E a foto dele foi transmitida por todos os canais de TV. Como eu disse, temos tudo sob controle. Ela não respondeu, preferindo voltar sua atenção para os arcos de sangue. Quem morreu aqui? Perguntou em voz baixa. Foi Arlen quem respondeu. A anestesista e a enfermeira da sala de cirurgia. A anestesista estava deitada ali, na ponta daquela mesa. A enfermeira foi encontrada ali, ao lado da porta. Elas não gritaram, não alertaram os guardas. Elas devem ter tido muita dificuldade em produzir qualquer ruído. As 2 mulheres foram cortadas bem nas laringes. Rizzoli caminhou até a cabeceira da mesa e olhou o mastro de metal do qual pendia uma bolsa de solução intravenosa, o tubo plástico e o catéter gotejando para uma poça de água no chão. Uma seringa de vidro jazia estilhaçada debaixo da mesa. Elas estavam preparando a aplicação do catéter nele, observou Rizzoli. O procedimento foi iniciado na sala de cirurgia, contou Arlen. Ele foi movido diretamente para cá, depois que o cirurgião o examinou no térreo. Eles diagnosticaram um apêndice supurado. Porque o cirurgião não subiu com elas. Onde ele estava? Estava com outro paciente na sala de cirurgia. Subiu provavelmente 10, 15 minutos depois que tudo isso aconteceu. Passou pelas portas duplas, viu o guarda do Instituto Correcional de Massachusetts morto na sala de recepção e correu direto até o telefone. Praticamente toda a equipe da sala de emergência subiu correndo, mas não havia mais nada que pudesse ser feito pelas vítimas. Rizzoli olhou para o chão e viu um grande número de pegadas de sangue. Era um caos grande demais para permitir qualquer interpretação. Porque o guarda não estava aqui dentro, vigiando o prisioneiro. A sala de cirurgia deve ser mantida esterilizada. Não se permite a entrada de roupas de rua. Provavelmente ele foi instruído a aguardar na recepção. Mas não é política do Instituto Correcional de Massachusetts que seus prisioneiros sejam mantidos algemados todo o tempo quando estiverem fora da instalação. Sim, mesmo na sala de cirurgia, ou mesmo sob anestesia. Hoyt deveria ter tido sua perna ou braço algemado à mesa. Deveria. Vocês encontraram as algemas. Arlen e Canady entreolharam-se. As algemas estavam caídas no chão, debaixo da mesa, disse Canady. Então ele estava algemado. Até certa altura, sim. E por que ele teria sido libertado? Motivo médico, talvez? Sugeriu Arlen. Para iniciar outra intravenosa. Para mudá-lo de posição? Rizzoli fez que não com a cabeça. Elas precisariam que o guarda estivesse aqui para soltar as algemas. O guarda não teria saído, deixando seu prisioneiro aqui dentro, desalgemado. Então ele deve ter sido descuidado, comentou Canady. Todos na sala de emergência tiveram a impressão de que Hoyt estava muito doente, sentindo dor demais para poder causar qualquer problema. Obviamente, eles não esperavam. Meu Deus, murmurou Rizzoli. Ele não perdeu seu jeito. Ela olhou para o carrinho de anestesia e viu que uma gaveta estava aberta. Em seu interior, frascos de tiopental reluziam sob a luz forte da sala de cirurgia. Um anestésico. Elas iam colocá-lo para dormir, pensou Rizzoli.
Ele está deitado nesta mesa, catéter intravenoso no braço, gemendo, rosto contorcido de dor. Elas nem imaginam que uma coisa terrível está para acontecer. Estão ocupadas fazendo seus trabalhos. A enfermeira está pensando em que instrumentos dispor, de quais aparatos o doutor irá precisar. A anestesista está calculando as doses das drogas, enquanto observa o batimento cardíaco do paciente no monitor. Talvez ela veja seu coração acelerando e considere que isso se deve à dor. Ela nem imagina que ele está se preparando para atacar, para matar. E depois? O que aconteceu depois? Ela olhou para a bandeja de instrumentos ao lado da mesa. Estava vazia. Ele usou um bisturi? Perguntou Rizzoli. Não encontramos a arma do crime. É o instrumento favorito dele. Ele sempre usou um bisturi. Um pensamento subitamente eriçou os pelos de seu pescoço. Ela olhou para Arlen. Ele poderia ainda estar neste prédio. Kanade intrometeu-se afirmando. Ele não está no prédio. Ele já se fez passar por médico antes. Ele sabe como se misturar a uma equipe médica. Vocês vasculharam o hospital? Não foi preciso. Então como sabem que ele não está aqui? Porque temos provas de que ele deixou o prédio. Está em vídeo. A pulsação de Rizzoli acelerou. Vocês o pegaram nas câmeras de segurança? Kanade fez que sim com a cabeça. Suponho que você vai querer ver com seus próprios olhos. Capítulo 8. É muito estranho o que ele faz, comentou Arlen. Já vimos este vídeo várias vezes, e ainda não entendemos. Eles tinham descido para a sala de reuniões do hospital. No canto havia um rack móvel com um televisor e um aparelho videocassete. Arlen deixou Kanade ligar os aparelhos e operar o controle remoto. Operar o controle remoto era o papel de um macho alfa, e Kanade precisava ser esse macho. Arlen era suficientemente seguro para não dar a mínima para isso. Kanade enfiou a fita de vídeo no aparelho e disse: Muito bem, vamos ver se a polícia de Boston mata essa. Era o equivalente verbal a derrubar o rei no tabuleiro de xadrez. Ele apertou play. A imagem de uma porta fechada no fim de um corredor apareceu na tela. Esta é uma câmera montada no teto de um corredor do primeiro andar, informou Arlen. A porta que você está vendo conduz diretamente para fora, para o estacionamento da equipe, a leste do prédio. É uma de 4 saídas. A hora da gravação está no fundo da imagem. 5:10, leu Rizzoli. Segundo o registro da sala de emergência, o prisioneiro subiu para a sala de cirurgia por volta das 15 para as 5. Portanto, isto é 25 minutos depois. Agora observe. Acontece por volta das 5:11. Na tela, os segundos avançaram. Então, em 5 horas 11 minutos e 13 segundos, uma figura subitamente caminhou para o campo de visão da câmera, movendo-se com calma em direção à saída. Suas costas estavam voltadas para a câmera, e eles viram cabelos castanhos curtos sob o colarinho do jaleco branco. O homem estava usando calças de cirurgião e pantufas de papel sob os sapatos. Havia chegado à porta e estava empurrando a barra de metal quando parou de repente. Observe isso, instruiu Arlen. Lentamente o homem se virou. Seu olhar se levantou para a câmera. Rizzoli inclinou-se para a frente, garganta seca, olhos fixos no rosto de Warren Hoyt. Enquanto fitava Hoyt, teve a impressão de que ele olhava diretamente para ela. Hoyt caminhou até a câmera, e então ela viu que ele estava com alguma coisa debaixo do braço esquerdo. Algum tipo de embrulho. Continuou caminhando até estar diretamente abaixo das lentes. Agora vem a parte estranha, anunciou Arlen. Ainda olhando para a câmera, Hoyt levantou a mão direita, palma para fora, como se estivesse pronto para prestar um juramento num tribunal. Com sua mão esquerda, Hoyt apontou para sua palma aberta e sorriu. "Mas que diabos foi isso?" perguntou Kanade. Rizzoli não respondeu. Em silêncio, observou Hoyt virar-se, caminhar até a saída e desaparecer. "Põe novamente", sussurrou Rizzoli. "Você tem alguma ideia do que foi esse sinal com a mão?" "Põe novamente." Kanade fez cara feia, mas apertou rewind, e então play. Mais uma vez, Hoyt caminhou até a porta. Virou-se. Caminhou de volta até a câmera, olhar focado naqueles que agora o assistiam. Rizzoli sentou-se com cada músculo tenso, coração acelerado, enquanto esperava por seu gesto seguinte. Aquele que ela já compreendia. Ele levantou a palma. "Ponha em pausa", pediu ela. "Bem aí." Kanade apertou pause. Na tela, Hoyt estava congelado com um sorriso no rosto, indicador esquerdo apontando para a palma aberta de sua mão direita. A imagem deixou-a atordoada. Foi Arlen quem finalmente quebrou o silêncio. "O que isso significa? Você sabe?" Ela engoliu em seco. "Sei." "Bem, o que é?" inquiriu Kanade. Rizzoli abriu as mãos, que tinham sido mantidas fechadas em punho sob o colo. Em ambas as palmas estavam as cicatrizes deixadas pelo ataque de Hoyt um ano antes, nós grossos que haviam sarado sob os 2 buracos abertos por seus bisturis. Arlen e Kanade fitaram as cicatrizes. "Hoyt fez isso com você?" perguntou Arlen.
É isso que significa o gesto, respondeu Risoli. Foi por causa disso que levantou as mãos. Ela olhou para a TV, onde Oit ainda estava sorrindo, palma aberta para a câmera. É uma piadinha íntima, apenas entre nós dois. Seu jeito de me dizer oi. O cirurgião está falando comigo. Você deve ter deixado ele puto dentro das calças, exclamou Kanad, brandindo o controle remoto em direção à tela. Olhe para isso. É como se ele estivesse dizendo, vá tomar. A gente se vê uma hora dessas, acrescentou baixinho Arlen. As palavras de Arlen fizeram o arrepio correr pela espinha de Risoli. Sim, eu sei que a gente se vê uma hora dessas. Apenas não sei quando ou onde. Kanad apertou play, e a fita continuou. Eles observaram Oit abaixar a mão e se virar novamente para a saída. Enquanto ele se afastava, Risoli concentrou-se no embrulho que ele levava debaixo do braço. Pare novamente. Kanad apertou pause. Risoli inclinou-se para a frente e tocou a tela. O que é isso que ele está carregando? Parece uma toalha embolada. E é, disse Kanad. Porque ele sairia com uma toalha. Não é a toalha. É o que está dentro dela. Ela franziu o senho, pensando no que acabará de ver na sala de cirurgia no andar de cima. Lembrou da bandeja vazia ao lado da mesa. Ela olhou para Arlen. Instrumentos, concluiu ela. Ele levou instrumentos cirúrgicos. Arlen confirmou com a cabeça. Um conjunto de laparotomia sumiu da sala. Laparotomia? O que é isso? É o termo médico para cortar o abdômen de alguém, explicou Kanad. Na tela, Oit sumira da porta de saída e agora eles viam apenas um corredor vazio, uma porta fechada. Kanad desligou a TV e se virou para ela. Parece que seu garoto está ansioso por voltar ao trabalho. O toque de seu celular fez Risoli pular de susto. Ela sentiu seu coração bater forte enquanto pegava o telefone. Como os dois homens estavam olhando para ela, a detetive levantou da cadeira e virou-se para a janela antes de atender ao telefonema. Era Gabriel Dean. Está ciente de que o antropólogo forense marcou de nos encontrar às 3 da tarde. Risoli olhou o relógio. Chegarei a tempo. Ou quase. Onde você está? Olha, eu estarei lá, certo? Ela desligou. Olhando para a janela, Risoli respirou fundo. Eu não vou suportar, pensou. 2 monstros estão me puxando, cada um para um lado. E estou quase arrebentando. Detetive Risoli? Chamou Kanad. Ela se virou para ele. Sinto muito. Terei de voltar para a cidade. Por favor, telefone para mim no instante em que souber a respeito de Oit. Ele fez que sim com a cabeça e sorriu. Nós achamos que isso não vai demorar muito. A última pessoa no mundo com quem Risoli estava com vontade de falar era Dean, mas, ao entrar no estacionamento do Instituto Médico Legal, viu saltar de seu carro. Rapidamente ocupou uma vaga e desligou o motor, pensando que, se simplesmente esperasse alguns minutos, Dean entraria primeiro no edifício, e ela evitaria uma conversa desnecessária com ele. Infelizmente, Dean já vira Risoli e ficou parado no estacionamento, um obstáculo inevitável. Ela não tinha escolha senão falar com ele. Risoli saiu para o calor escaldante e caminhou até ele, num ritmo de quem não tem um segundo a perder. Você não voltou para a reunião desta manhã, comentou Gabriel Dean. Marquette me chamou ao escritório dele. Ele me contou. Ela parou e olhou para ele. Contou o quê? Que um dos seus antigos criminosos escapou. Foi isso mesmo. E que você ficou toda abalada com isso. Marquette também lhe disse isso? Não. Mas como você não voltou para a reunião, considerei que você estava abalada. Outros assuntos exigiram minha atenção. Ela começou a caminhar para o prédio. Você é a investigadora-chefe deste caso, detetive Risoli, gritou de atrás dela. Ela parou e se virou para ele. Por que você acha que precisa me lembrar disso? Dean caminhou lentamente até ela, até estar perto o suficiente para ser intimidador. Talvez essa fosse sua intenção. Eles agora estavam cara a cara. E embora Risoli jamais fosse recuar, não teve como evitar que seu rosto enrubescesse. Não foi apenas a superioridade física de Dean que a fez sentir-se ameaçada. Foi sua compreensão repentina de que ele era um homem desejável. Uma reação profundamente perversa, à luz de sua raiva. Risoli tentou sufocar a atração, mas ela já havia fincado suas garras e não estava disposta a largá-la. Este caso requer sua atenção plena, esclareceu Dean. Olhe, eu compreendo que você está abalada com a fuga de Warren Oit. Isso é suficiente para mexer com os nervos de qualquer tira. É suficiente para abalar seu equilíbrio. Você mal me conhece. Não tente me analisar. Só estou conjecturando se você está se sentindo concentrado o bastante para liderar esta investigação, ou se vai permitir que outros assuntos interfiram nela. Risoli conseguiu manter sua têmpera. Conseguiu perguntar, num tom absolutamente calmo. Você sabe quantas pessoas Oit matou esta manhã? 3, agente Dean. 3. Um homem e 2 mulheres. Ele cortou suas gargantas e foi embora, simples assim. Do jeito que ele sempre faz. Ela levantou as mãos, e ele olhou para suas cicatrizes. Estas são as lembranças que ele me deixou no ano passado, quando se preparava para cortar minha garganta. Risoli deixou cair as mãos e riu. Sim,
Você tem toda a razão. Eu tenho questões pendentes com ele. Você também tem um trabalho a fazer. Bem aqui. E estou fazendo. Você tem sido distraída por Oit. Tem permitido que ele atrapalhe você. A única coisa que tem me atrapalhado é você. Eu nem sei o que você está fazendo aqui. Cooperação entre agências. Não é esse o termo. Eu sou a única que está cooperando. O que você me deu em troca? O que você espera? Você poderia começar me dizendo por que o FBI está envolvido. Vocês nunca se intrometeram em um caso meu antes. O que torna os IAGs diferentes? O que você sabe sobre eles que eu não sei? Eu sei tanto quanto você sobre os IAGs, garantiu o agente Dean. Seria verdade. Ela não sabia. Ela não podia ler este homem. Agora a atração sexual somara-se à sua confusão, embaralhando todas as mensagens trocadas entre eles. Gabriel Dean olhou seu relógio. Passam das 3. Eles estão à nossa espera. Ele começou a caminhar para o prédio, mas ela não seguiu imediatamente. Durante um momento ela ficou parada sozinha no estacionamento, abalada por sua reação a Dean. Finalmente respirou fundo e caminhou até o necrotério, preparando-se para mais uma visita aos mortos. Pelo menos este cadáver não revirou seu estômago. O fedor putrefato que deixará a enjoada durante a autópsia de Gail Yeager estava ausente deste segundo conjunto de restos mortais. Mesmo assim, Corsac tomara suas precauções usuais e mais uma vez passará a Vicky debaixo do nariz. Apenas alguns pedaços de tecido conjuntivo ainda aderiam aos ossos, e embora o cheiro fosse certamente desagradável, pelo menos não mandou Risoli ir correndo até a pia. Estava determinada a não repetir sua atuação constrangedora da última noite, especialmente com Gabriel Dean agora parado bem à sua frente, capaz de observar cada tremor em seu rosto. Risoli manteve uma fachada estoica enquanto a doutora Isles e o antropólogo forense, Dr. Carlos Pepe, deslacravam a caixa e removiam cuidadosamente os restos de esqueleto, que foram dispostos na mesa de autópsias coberta por um lençol. 60 anos de idade, curvado como um gnomo. O Dr. Pepe pareceu alegre como uma criança ao manusear o conteúdo da caixa, olhando para cada item como se fosse de ouro. Enquanto Risoli via apenas uma coleção aleatória de ossos manchados de terra, tão despersonalizados quanto galhos de árvore. O Dr. Pepe via rádios, urnas e clavículas, ossos que identificou eficientemente para em seguida dispô-los em posição anatômica. Costelas e osso externo desarticulados martelaram o aço inoxidável coberto pelo pano. Vértebras, 2 delas fundidas cirurgicamente, formavam uma cadeia nodosa a partir do centro da mesa, descendo até o anel oco da pelve, em forma de uma coroa macabra. Ossos do braço formaram membros finos que terminaram em aglomerados de coisas que pareciam seixos sujos, mas eram na verdade os ossinhos que concedem às mãos humanas sua versatilidade tão miraculosa. Imediatamente óbvia era a evidência de um antigo ferimento, pinos cirúrgicos de aço no osso esquerdo da coxa. Na cabeceira da mesa do Dr. Pepe repousavam o crânio e a mandíbula desarticulada. Dentes de ouro reluziram através da terra esmagada. Todos os ossos agora estavam dispostos na mesa, mas a caixa ainda não estava vazia. O Dr. Pepe virou a caixa, derramando o restante do conteúdo numa bandeja coberta por um pano. Uma chuva de terra, folhas e nacos de cabelo pintado em castanho caíram na bandeja. Direcionou a lâmpada de exame para a bandeja. Com um par de pinças, começou a catar coisas na terra. Dentro de segundos encontrou o que vinha procurando. Uma pepita pequena e preta, na forma de um grão de arroz gordo. Puparium, disse ele, frequentemente confundida com fezes de rato. É exatamente o que eu teria dito, cocô de rato, admitiu Corsac. Há muito disso aqui. Você apenas precisa saber o que está procurando. O Dr. Pepe catou mais alguns grãos pretos e pousou-os numa pequena pilha. Espécie califoridade. Como é? Perguntou Corsac. Moscas varejeiras, informou Gabriel Dean. O Dr. Pepe concordou com a cabeça. Estes são os casulos nos quais as larvas das varejeiras se desenvolvem. Emergem deles como moscas adultas. Moveu a lente de aumento sob a pupa. Todas estas eclodiram. Como assim? Eclodiram? Indagou Risoli. Significa que estão vazias. As moscas desabrocharam. Qual é o tempo de desenvolvimento para a califoridade nesta região? Nesta época do ano, cerca de 35 dias. Mas está vendo como essas duas pupas diferem em cor? Pertencem à mesma espécie, mas esta pupa teve mais exposição aos elementos. 2 gerações diferentes, comentou Isles. Esse seria meu palpite. Estou interessado em ouvir o que o entomologista terá a dizer. Se cada geração leva 35 dias para amadurecer, isso significa que estamos falando sobre 70 dias de exposição? Disse Risoli. É o tempo que a vítima esteve jogada lá. O Dr. Pepe olhou para os ossos na mesa. O que estou vendo não é inconsistente com o intervalo post-mortem de 2 meses de verão. Não pode ser mais específico. Não com restos esqueletizados. Este indivíduo pode ter jazido naquele bosque durante 2 meses. Ou 6 meses. Risoli viu Corsac revirar os olhos. Até aqui nada impressionado com o especialista em ossos. Mas o Dr. Pepe estava apenas começando. Ele voltou sua atenção para os restos mortais na mesa.
Um único indivíduo, fêmea, prosseguiu ele, observando a disposição dos ossos. Pequena. Não devia medir muito mais que 1,52 metros. Fraturas curadas são óbvias. Temos uma antiga fratura femoral, tratada com parafuso cirúrgico. Parece um parafuso sem mama, observou Islis. Ela apontou a espinha lombar. E ela teve uma fusão cirúrgica de L2 com L3. Lesões múltiplas? Indagou Rizzoli. Esta vítima sofreu um grande evento traumático. O Dr. Pepe prosseguiu seu inventário. 2 costelas esquerdas estão faltando, assim como... Ele remexeu a coleção de pequeninos ossos das mãos. 3 carpais e a maioria das falanges da mão esquerda. Eu diria que algum necrófago deve ter fugido com um lanchinho. Um sanduíche de mão, disse Corsac. Ninguém riu. Todos os ossos longos estão presentes. Assim como todas as vértebras. Ele fez uma pausa, olhando intrigado para os ossos do pescoço. O hioide está faltando. Não conseguimos achá-lo, informou Islis. Vocês peneiraram? Sim. Eu mesma voltei ao local para procurar. Pode ter sido levado por um animal necrófago, conjecturou o Dr. Pepe. Ele pegou uma escápula, um dos ossos em forma de asa que ressaltam atrás do ombro. Estão vendo essas perfurações em forma de V? Foram feitas por dentes caninos. Ele olhou para os outros. A cabeça estava separada do corpo. Rizzoli respondeu. Estava a alguns metros do torso. Pepe meneou a cabeça positivamente. Típico de cães. Para eles, uma cabeça é como uma bola grande. Um brinquedo. Eles rolam a cabeça de um canto para outro, mas não conseguem afundar seus dentes nela, do jeito que conseguem fazer com um membro ou uma garganta. Espere um pouco, interrompeu Corsac. Estamos falando de Fifi e Totó? Todos os canídeos, selvagens e domésticos, comportam-se de formas similares. Até os lobos e coiotes brincam com bolas, exatamente como Fifi e Totó. Como estes restos foram achados num parque suburbano, cercado por residências, é quase certo que cães domésticos tenham frequentado esse bosque. Como todos os canídeos, seu instinto é de buscar carniça. Eles roem as áreas onde conseguem enfiar os dentes, as margens no sacro, os processos espinhais, as costelas e os ossos ilíacos. E, obviamente, eles comerão todos os tecidos macios que ainda restem. Corsac estava aparvalhado. Minha esposa tem um terrier Igla. Juro que ele nunca mais vai lamber a minha cara. Pepe pegou o crânio e lançou um olhar traquinas para Islis. Então vamos brincar com o jogo das perguntas e respostas, doutora. Islis, qual é o seu palpite sobre isto? Brincar? Perguntou Corsac. Um costume da escola de medicina, explicou Islis. Brincamos com o jogo de perguntas e respostas para testar o conhecimento de alguém. Para colocar o infeliz na berlinda. Tenho certeza de que você fazia isso com seus alunos de patologia na UC, disse Pepe. Sem piedade, admitiu Islis. Estremeciam sempre que eu olhava para eles. Sabiam que tinha uma pergunta difícil chegando. Agora sou eu quem vai fazer a pergunta, propôs ele, levemente brincalhão. Fale-me sobre este indivíduo. Ela se concentrou nos restos mortais, incisivos, formato do palato e comprimento do crânio consistentes com a raça caucasoide. O crânio é pequeno, com sulcos supraorbitários mínimos. E também temos a pelvis. O formato da entrada, o ângulo do pubis. É uma fêmea caucasiana. Idade? Há uma fusão incompleta da epífise da crista ilíaca. Nenhuma mudança artrítica na espinha. Um indivíduo jovem do sexo feminino. Concordo. O Dr. Pepe pegou a mandíbula. 3 coroas de ouro, comentou. E diversas restaurações com amálgamas. Temos raio-x? Yoshima tirou esta manhã. Estão na caixa de luz. Pepe caminhou até a caixa para examinar as chapas. Ela fez 2 canais de raiz, disse apontando para a mandíbula. Parecem obturações de gutapercha. E veja só isto. Vê como as raízes do 7 até 10 e 22 até 27 são curtas e rombudas. Houve movimento ortodôntico. Eu não tinha notado isso. Pepe sorriu. Fico feliz em saber que ainda há alguma coisa para ensinar a você, doutora. Islis, você estava começando a me fazer sentir supérfluo. Então estamos falando sobre alguém com meios para pagar tratamento dentário, sugeriu o agente Dean. Tratamento dentário caríssimo, acrescentou Pepe. Rizzoli pensou em Gail Jäger e seus dentes perfeitos. Muito depois que o coração parava de bater, muito depois que a carne se decompunha. Era a condição dos dentes que distinguia os ricos dos pobres. As pessoas que penavam para pagar o aluguel faziam de conta que não sentiam um molar dolorido, ou uma leve maloclusão. As características desta vítima começavam a parecer terrivelmente familiares. Fêmea jovem, branca, boa condição social. Pepe pousou a mandíbula na mesa e voltou sua atenção para o tronco. Durante um momento estudou a caixa de costelas e o osso externo. Pegou uma costela desarticulada, arqueou-a em direção ao externo e estudou o ângulo composto pelos 2 ossos. Pectus excavatum, disse ele. Pela primeira vez, Islis pareceu desanimada. Não tinha notado. E quanto às tíbias?
Imediatamente Islis caminhou até a outra extremidade da mesa e pegou um dos ossos longos. Olhou para ele, sem o franzindo cada vez mais. Finalmente pegou o osso para do outro membro e colocou ambos lado a lado. Genu varum bilateral, balbuciou ela, agora parecendo muito perturbada. Talvez 15 graus. Não sei como deixei passar isso. Você estava concentrada na fratura. O pino cirúrgico estava bem na sua cara. E esta é uma condição muito rara hoje em dia. É preciso ser um velho como eu para reconhecê-la. Isso não é desculpa. Eu devia ter notado isso imediatamente. Islis ficou calada por um momento, seu olhar envergonhado correndo entre os ossos da perna e o peito. Isto não faz sentido. Não é consistente com o tratamento dentário. É como se estivéssemos lidando com dois indivíduos diferentes aqui. Corsac resolveu interrompê-los. Vocês se importam de explicar sobre o que estão falando? O que não faz sentido. Este indivíduo possuía uma condição conhecida como genu varum, elucidou o Dr. Pepe. Vulgarmente conhecida como pernas arqueadas. Suas tíbias eram curvadas em cerca de 15 graus. Esse é o dobro da curvatura normal para uma tíbia. E por que tanto rebuliço? Muita gente tem perna arqueada. Não são apenas as pernas arqueadas, continuou Islis. É também o peito. Olhe o ângulo que as costelas fazem com o externo. Ela tem pectus excavatum, ou peito afunilado. Osso anormal e formação de cartilagem fizeram o externo, o osso do peito, afundar. Se a condição for severa, pode causar dificuldade de respirar, problemas cardíacos. Neste caso era uma condição leve, e provavelmente não provocou sintomas. A condição seria principalmente cosmética. E se deve à formação anormal do osso? Perguntou Risoli. Sim. Um defeito no metabolismo ósseo. De que tipo de doença estamos falando? Islis hesitou e olhou para o Dr. Pepe. Ela é de estatura baixa. Qual é a estimativa, Trotter Glazer? Islis pegou uma fita de medir e esticou-a sobre o fêmur e a tíbia. Eu diria cerca de 1,54 metros. Então temos pectus excavatum. Genu varum bilateral. Estatura baixa. Ele meneou a cabeça. É fortemente sugestivo. Islis olhou para Risoli. Ela teve raquitismo quando criança. Era uma palavra estranha, raquitismo. Para Risoli conjurava visões de crianças descalças em barracos, bebês chorando e pobreza absoluta. Uma época diferente, colorida em sépia. Raquitismo não era uma palavra que combinasse com uma mulher com 3 coroas de ouro e dentes corrigidos por um dentista. Gabriel Dean também percebera essa contradição. Eu achava que raquitismo era causado por subnutrição. E respondeu Islis. Carência de vitamina D. A maioria das crianças obtém um suprimento adequado de D do leite ou da luz do sol. Mas se a criança for subnutrida e mantida dentro de casa, será deficiente dessa vitamina. E isso afeta o metabolismo do cálcio e o desenvolvimento ósseo. Fez uma pausa. Eu pessoalmente nunca vi um caso desses antes. Venha comigo escavar um dia desses, sugeriu o Dr. Pepe. Vou lhe mostrar muitos casos do século passado. Escandinávia, norte da Rússia. Mas hoje, nos Estados Unidos? Perguntou Dean. Pepe fez que não com a cabeça. Muito incomum. A julgar pelas deformidades ósseas, bem como por sua baixa estatura, eu diria que este indivíduo viveu em circunstâncias de pobreza extrema. Pelo menos durante sua adolescência. Isso não é consistente com os trabalhos dentários. Não. Foi por causa disso que a doutora Islis disse que estamos lidando com dois indivíduos diferentes. A criança e o adulto, pensou Risoli. Lembrou de sua própria infância em Revere, sua família apertada numa pequena casa alugada. Um lugar tão pequeno que para desfrutar de alguma privacidade Risoli precisava engatinhar até o seu espaço secreto debaixo do portão da frente. Lembrou do breve período depois que seu pai foi demitido, dos sussurros amedrontados vindos do quarto dos pais, das refeições de milho em lata e sopa de batata. Os tempos ruins não haviam durado muito. 1 ano depois seu pai voltará a trabalhar e havia carne novamente na mesa. Mas um flerte com a pobreza deixa sua marca, na mente se não no corpo. E todos os 3 filhos do casal Risoli escolheram carreiras com rendas estáveis, embora não espetaculares. Jane na polícia, Frank no corpo de fuzileiros navais e Mickey no correio dos Estados Unidos, todos lutando para escapar das inseguranças da infância. Ela olhou para o esqueleto na mesa e disse, da miséria para a riqueza. Isso acontece. Parece uma história de Charles Dickens, disse Dean. É mesmo, disse Corsac. Aquele moleque, o pequeno Tim. O pequeno Tim sofria de raquitismo, concordou a doutora Islis. E depois viveu feliz para sempre, porque o velho Scrooge deve ter deixado dinheiro às pencas para ele, disse Corsac. Mas você não viveu feliz para sempre, pensou Risoli, olhando para os restos. Isto não era mais uma triste coleção de ossos, mas uma mulher cuja vida começava a tomar forma em sua mente. Viu uma criança com pernas curvadas e peito afundado, crescendo em meio à pobreza. Viu essa criança passando para a adolescência, usando blusas com botões que não combinavam entre si, o tecido transparente de tão gasto.
Mesmo nessa época, será que havia alguma coisa diferente, alguma coisa especial nesta garota? Um brilho de determinação em seus olhos, um jeito de empinar o nariz que anunciava que ela estava destinada a uma vida melhor que aquela na qual nascerá. Porque a mulher que ela se tornou vivia num mundo diferente, onde o dinheiro comprava dentes corretos e coroas de ouro. Ela havia ascendido para circunstâncias mais confortáveis devido à boa sorte, trabalho duro, ou talvez a atenção do homem certo. Mas a pobreza ainda estava esculpida em seus ossos, no arqueamento de suas pernas, na depressão em seu peito. Havia evidências de dor também, um evento catastrófico que estilhaçara sua perna esquerda e sua espinha, deixando-a com 2 vértebras fundidas e uma barra de metal embutida eternamente no osso de sua coxa. A julgar pela quantidade de trabalhos dentários e por sua provável condição socioeconômica, esta é uma mulher cuja ausência seria notada, comentou a doutora Isles. Ela está morta há pelo menos 2 meses. Há chances de que esteja no banco de dados do FBI. Sim, ela e cerca de 100 mil outras, completou Corsac. O Centro Nacional de Informação de Crimes do FBI mantinha o arquivo de pessoas perdidas, que podiam ser comparadas com restos não identificados para produzir uma lista de combinações possíveis. Não temos nada local? Indagou Pepe. Nenhum caso de pessoa desaparecida que possa combinar com este indivíduo. Rizzoli balançou a cabeça. Não no estado de Massachusetts. Por mais exausta que estivesse, Rizzoli não conseguiu dormir naquela noite. Levantou uma vez da cama para conferir as trancas em sua porta e o ferrolho na janela que conduzia à escada de incêndio. Então, 1 hora depois, ouviu um ruído e imaginou Warren Hoyt caminhando pelo corredor até seu quarto, bisturi em punho. Rizzoli pegou sua arma na mesinha de cabeceira e acocorou-se em meio à escuridão. Encharcada em suor, aguardou, pistola posicionada, que a silhueta se materializasse no vão de sua porta. Ela não viu nada, não ouviu nada, exceto o tamborilar do seu próprio coração e a música de um carro que passava na rua abaixo. Finalmente ela saiu para o corredor e acendeu as luzes. Nenhum intruso. Ela passou para a sala de estar, acendeu outra luz. Numa olhada rápida viu a corrente da porta no lugar, a janela da escada bem fechada. Ficou parada olhando para uma sala que estava exatamente como ela havia deixado e pensou: estou enlouquecendo. Largou-se no sofá, pousou a arma no piso e afundou o rosto nas mãos, desejando arrancar de seu cérebro todas as suas lembranças de Warren Hoyt. Mas ele sempre estava lá, como um tumor que não pudesse ser extirpado, recidivando a cada momento de sua vida. Na cama, ela não pensava mais em Gail Yeager ou na mulher não identificada cujos ossos acabará de examinar. Nem pensava no homem do avião, cujo arquivo continuava em sua mesa de trabalho, fitando-a em silenciosa censura por sua negligência. Tantos nomes e relatórios demandavam sua atenção, mas quando ela se deitava à noite e fixava os olhos no escuro, só a imagem de Warren Hoyt vinha à mente. O telefone tocou. Ela levantou num susto, coração batendo acelerado. Precisou respirar um pouco para se acalmar o bastante para pegar o fone. Rizzoli, disse Thomas Moore. Não era uma voz que Rizzoli esperasse ouvir, e foi pega de guarda baixa ao perceber a saudade que sentia desse homem. Há apenas 1 ano, ela e Moore haviam trabalhado juntos como parceiros durante o caso do cirurgião. Embora seu relacionamento jamais tivesse ultrapassado de 2 colegas, eles haviam confiado um ao outro suas vidas, e sob alguns aspectos esse era um nível de intimidade tão profundo quanto qualquer casamento poderia ser. Ouvir sua voz agora fez Rizzoli perceber a falta que Moore fazia em sua vida, e o quanto ele a havia magoado ao casar-se com Catherine. Oi, Moore, exclamou ela, sua resposta casual não revelando nenhuma de suas emoções. Que horas são aí? Quase 5. Sinto muito por ligar para você a uma hora dessas. Eu não queria que Catherine me ouvisse. Não tem problema. Ainda estou acordada. Uma pausa. Você também está tendo dificuldade para dormir. Não uma pergunta, mas uma declaração. Ele sabia que o mesmo fantasma estava assustando a ambos. Marquette ligou para você? Perguntou Rizzoli. Sim. Eu estava torcendo que a esta altura... Nada. Fazenda quase 24 horas, e nem fumaça do homem. Então a pista esfriou. Para início de conversa, nunca houve pista. Ele mata 3 pessoas na sala de cirurgia, vira o homem invisível e sai do hospital como qualquer pessoa. O departamento de polícia de Fairburn e a polícia estadual reviraram a região inteira, montaram bloqueios nas estradas. A cara dele foi exibida em todos os telejornais. E nada. Há um lugar para onde ele seria atraído. Uma pessoa. O seu prédio já está cercado. Se Hoyt chegar perto dele, nós o pegamos. Seguiu-se um longo silêncio. Então Moore disse em voz baixa: não posso levá-la para casa. Estou mantendo ela aqui, onde sei que está segura. Rizzoli percebeu o medo na voz de Moore. Não era medo por si mesmo, mas por sua esposa. E ela se perguntou, com uma pitada de inveja, qual deve ser a sensação de ser tão amada. Catherine sabe que ele está à solta. Sim. Contei a ela. Como ela reagiu? Melhor que eu. Na pior das hipóteses, está tentando acalmar a mim. Moore, ela já enfrentou o pior.
Já o derrotou 2 vezes. Provou que é mais forte que ele. Ela pensa que é mais forte. É aí que as coisas ficam perigosas. Bem, ela tem você agora. E eu tenho apenas a mim mesma. Como sempre tinha sido e como provavelmente sempre seria. Ele deve ter percebido a preocupação na voz de Risoli, porque disse: isto deve estar sendo um inferno para você também. Estou bem. Então você está lidando com a situação melhor que eu. Ela riu, um som alegre e agudo que era todo fingimento. Como se eu tivesse tempo para me preocupar com Hoyt. Estou liderando uma investigação. Encontramos um corpo desovado na reserva de Stony Brook. Quantas vítimas? 2 mulheres, mais um homem que ele matou durante o sequestro. É outro dos ruins, Moore. Você sabe que o assassino é ruim quando o que lhe dá um apelido. Estamos chamando este de o Dominador. Porque o Dominador. Parece que é isso que o excita. Exercício de poder. Controle absoluto sobre o marido. Monstros e seus rituais doentios. Isso parece uma reprise do verão passado. Só que desta vez você não está aqui para cuidar de mim. Tem outras prioridades. Algum progresso? Perguntou ele. Lento. Estamos lidando com jurisdições múltiplas. E há gente demais investigando. O departamento de polícia de Newton está no caso. Escuta só esta. A porra do FBI resolveu meter o nariz na história. Um federal chamado Gabriel Dean. Ele diz que é um consultor, mas se comporta como se fosse o dono do caso. Já viu isso acontecer antes? Nunca. Uma pausa. Alguma coisa está errada, Risoli. Eu sei. O que Marquette disse? Ele rolou e fingiu de morto, porque o gabinete do comissário de polícia ordenou que ele cooperasse. Qual é a história de Dean? É defensor do ditado de que em boca fechada não entra mosca. Ele te olha como quem diz: se eu te contar, terei de te matar. Ela parou, lembrando do olhar de Dean, de seus olhos penetrantes como dardos de vidro azul. Sim, ela podia imaginá-lo apertando um gatilho sem pestanejar. Em todo caso, Warren Hoyt não é a minha principal preocupação agora. Mas é a minha, redarguiu Moore. Se eu souber qualquer coisa, você será o primeiro para quem eu vou ligar. Ela desligou o telefone e, no silêncio, a petulância que ela sentirá enquanto falava com Moore esvaneceu por completo. Mais uma vez Risoli estava sozinha com seus temores, sentada num apartamento com porta e janelas trancadas, e apenas uma arma por companhia. Talvez você seja minha melhor amiga, pensou Risoli. Pegou a arma e a levou de volta para o quarto.